Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 lá, lá, laia, Bandeirantes, lá, laia, 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 lá. Futebol. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Edu Pinheiro. Muito bom dia, bom dia, bom dia! 10 horas e 2 minutos. Nesses jogos exóticos, horários diferentes, hein? Ou é muito cedo ou é muito tarde. Mas nós estamos abrindo, graças a Deus, e vamos fechar, se Deus quiser, esse sábado e domingo, hein? Sabadão, comecinho, é Figueirense e Guarani, 11 horas vai começar, 11 horas, Figueirense e Guarani. E depois amanhã, 20h30, é a Ponte jogando contra o Confiança. É assim que funciona. A extremidade faz parte. A nossa equipe técnica é Joelcio Cardoso, Sérgio Ricardo, Alexandre Almeida, Gil Kleber, Gilberto Suf, Leandro Renato. Nosso muito bom dia, bom dia, bom dia aos amigos da Bandeirantes, Campinas e região e pela internet nesse mundão afora. Já Marcos Luiz, mas de cara, de imediato, aqui é na lata, ó. O Guarani saiu da zona de rebaixamento. Eu explico. Teve um jogo ontem. Deixa eu pegar aqui, escreve jogo lá em Ribeirão Preto. Jogo em Ribeirão Preto, Botafogo e CRB. Meus amigos, ó, com 1 minuto de jogo, foi isso? Com 1 minuto de jogo, o goleiro do CRB foi expulso, tal de Vitor Souza. Eu acho que o juizão, eu vi a cena aqui. O juizão foi muito rigoroso. Pô, 1 minuto de jogo. Aí o treneiro Marcelo Cabo teve que tirar o Magno Cruz, que é meio campista, e colocou o goleiro reserva Edson Marden. E aí que foi o azar do Botafogo. O cara pegou tudo. E aí, Léo Gamalho, 1-0 CRB, artilheiro da Série B com 8 gols. Empatou o Botafogo com o Wellington Tanque, mas depois no goleirão já tinha definido um monte também. Um monte, tal de Edson Marden. E aí, 38 segundo tempo, gol do CRB. Reginaldo, zagueiro, que era da Ponte aqui. Botafogo 1, CRB 2. Então, como Botafogo e Guarani estavam empatados em número de pontos, 8-8. Número de vitórias empatado 2-2. E aí, foi pro saldo, -5 cada um no Gols Pro. No Gols Pro, o Guarani tem... Deixa eu ver aqui, acho que tem um gol a mais que o Botafogo. Deixa eu ver aqui, Guarani tem 8, Botafogo tem 7. Então, no terceiro critério, Gols Pro, o Guarani, então, subiu 16º e o Botafogo entrou na zona 17º com 8. Evidentemente, claro, se o Guarani perder hoje, volta. Mas saiu da zona de rebaixamento. 10 horas e 5 minutos. Bom dia, Marcos Luiz. Sim, bom dia, Edu. Tudo bem, né, Edu? Melhor agora com os amigos aqui é na lata, Marquinhos e que não é fácil não, Edu. Como diz CB, é metal esfregando em metal. Sim. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes, para o Concentração. Edu, ao vivo, mais uma vez, para a jornada esportiva da Bandeirantes daqui a pouco, né? Saiu o Guarani, mas antes do Guarani, Edu, sim, gostaria de ouvir aqui rapidinho, até para o Gleger também já está na sua escuta, ele vai comentar daqui a pouco, uma curta sonora aí do técnico Ricardo Catalá, falando sobre os trabalhos da semana. Nós investimos a semana toda em conteúdos ofensivos, de organizar a equipe para que ela consiga ser um pouco mais criativa, que ela consiga ser um pouco mais consistente no jogo com a bola. A ideia é que a gente faça um jogo mais equilibrado, criando mais oportunidades do que foi na última partida. E aí a gente precisa ser decisivo e aproveitar essas oportunidades que a gente possa criar. Ricardo, o que é que você pode falar do Eric, jogador que estava no Náutico e contratado pela diretoria do Guarani? Conheço o atleta, obviamente, não foi um pedido meu, mas era um dos nomes que a diretoria já monitorava para trazer em função de uma lacuna.
Nós não tínhamos um atleta para competir com o Bidu pela posição. Acredito que tenha muito potencial para nos ajudar, um atleta com força, bom biotipo, tem uma chegada no fundo boa. A ideia é que ele se adapte o quanto antes para poder brigar pelo espaço e pela posição na equipe titular. Ricardo, o que deu para aprimorar no time em relação à última partida para o jogo deste sábado? Nós criamos boas oportunidades contra a equipe do Operário, contra o Brasil de Pelotas, uma infinidade delas. Faltou a gente ser um pouco mais competente. E a última partida nós realmente criamos pouco. Eu vejo essa oscilação como algo natural, primeiro pelo momento que a equipe atravessa e segundo pelo tempo de trabalho. São 2 semanas de trabalho, à medida em que você começa a propor algo novo e esse atleta começa a executar, vão aparecer acertos e erros, e esses erros geram essa instabilidade. A gente só vai melhorar isso transformando esses comportamentos em cada vez mais consistentes para a equipe render mais. Por se tratar de uma partida de confronto direto, você pensa em mudar a tática do time para a partida contra o Figueirense? Não, eu penso que a chave para uma equipe ser vitoriosa é o equilíbrio. Então nós, quando tivermos a bola, vamos tentar atacar o Figueirense o tempo todo, de maneira equilibrada, mas sem deixar de buscar o gol. E quando nós não tivermos a bola, nós temos que proteger o nosso gol, defender e tentar ser eficiente defensivamente, porque não levar gols e atacar o tempo todo quando tiver a bola nos aproxima mais de uma vitória. Então, não vejo como, independente da condição do adversário ou do campo, que nós tenhamos que mudar a maneira de jogar. Pelo contrário, acho que equilíbrio é uma palavra bacana para exemplificar em que direção nós devemos ir. Neste sábado vai ser um time com um pouco mais da sua filosofia? Cara, a intenção é que a equipe já apresente mais ideias na direção daquilo que eu penso. Agora, isso eu não tenho como prever ou precisar antes de que o jogo seja jogado e de que a gente sinta como os jogadores vão responder ao estímulo dado na semana. Mas a ideia é que a equipe já apresente mais ideias daquilo que eu penso ser o ideal. Chegar num time que você não montou o grupo para tirar a equipe da zona do rebaixamento é uma situação mais complicada, na sua opinião? A ausência de tempo e de uma pré-temporada sim dificulta você conseguir implementar todas as ideias no tempo em que elas exigem. Os jogadores são boas pessoas, na minha opinião são bons jogadores, mas a ausência de tempo atrapalha um pouquinho em conseguir implementar todas as ideias, mas eu não vejo como um fator dificultador não, pelo contrário, eu acho que construir coisas bacanas com novos jogadores é o que dá sentido para a minha profissão. Bom, Edu, aí uma entrevista, né, do técnico Ricardo Catalá nesta semana, claro que não foi ontem, foi na quinta, porque ontem o time já treinou em Santa Catarina e vai ter, Jefferson Paulino 12, 2 Cristóvão, 34 Valber, 53 Didi e 20 para Bidu, 15 Marcelo, 18 Eduardo Persson, 91 Murilo Rangel, 22 Bruno Sávio e 21 para Vagninho. E na frente Rafael Costa com a número 9, Edu. E o banco? O banco vai ter Rafael Pim 1, Bruno Silva meia dúzia, Lucas Abreu número 7, Alemão com a 14, Pablo 17, Alanzinho 28 e Renanzinho 35 e também o Arthur Rezende que volta número 80. O principal desfalque? Principal desfalque é o David, jogador que recebeu o 3º cartão, não atuará na partida de hoje, por isso que o Marcelo vai para o jogo. Lembrando que Crispim também não participará da partida, vetado pelo departamento médico. Giovani estava liberado, mas não está relacionado sequer por banco de reservas, Edu. Muito bem, bom dia, Alegre Zorzinho, tem uma surpresa para você, mas antes, por favor, repita a escalação, dê sua breve opinião, porque, olha, essa surpresa fala para você, viu? Essa foi ontem pesquisando com José Ricardo Mariolano e tem uma bomba para você aqui. Bom dia, Zorzinho! Bom dia, Edu, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Ixi, quando vem bomba, chega a dar até aquele calafrio, viu, Edu? Mas tudo bem, vamos lá. Coisa boa. Vamos lá, Guarani, Jefferson Paulino, Cristóvão, Valber Didi Bidu, Marcelo, Persson, Murilo Rangel, Vagninho, Bruno Sávio, Rafael Costa. Olha, Edu, primeiro, olhando assim, claro, né, o Marquinhos já tinha dito durante toda a semana que o Marcelo poderia ser o substituto de David, e eu concordo, eu acho que é o único jogador aí nesse elenco com as mesmas características,
né? Uma característica de marcação, de contenção ali, de proteção do miolo de zaga. O único jogador é o Marcelo. O Marcelo, na verdade, é o substituto imediato aí do David. Ele acerta na escalação, acerta também no retorno do Persson. Eu não entendi na última partida por que ele tinha tirado o Persson. E aí ele veio com uma explicação lá após a partida também que não me convenceu. Mas aí ele retorna agora com o Persson no meio de campo. Acho que é uma boa também. O Eduardo, a gente sabe que ele é um jogador que oscila em alguns momentos, mas vivia um bom momento, né? E eu não entendi o porquê da sua saída, mas agora tem um retorno dele, fortalece ainda mais. O Persson é um jogador que se entrega, um jogador que protege ali também essa segunda linha. Olhando o time e a escalação, a gente percebe que o Catalá vem com o mesmo esquema, com aquele 4-1-4-1, né? O Marcelo entre as duas linhas e o Rafael Costa mais à frente. O Bruno Sávio aberto de um lado, o Wagninho do outro. Então, Edu, eu acho que está bem escalado. Agora, eu queria dizer também, né, Edu, que é importante, e eu tocava muito nesse assunto também aí durante a semana, que é o retorno aí do Bruno Silva, né, que reaparece no banco de reservas, e também do Arthur Rezende. São jogadores, né, Edu, que quando perderam a posição lá atrás, ainda nas mãos do Carpini, foram para o departamento médico e por lá ficaram. Então agora tem o retorno, são jogadores importantes, são jogadores experientes. O Arthur, ele é muito bom jogador, porém não estava realizando bons jogos, por isso perdeu a posição, mas é um reforço a mais, né? É uma outra alternativa que pode ter aí o Catalá durante o jogo. Eu gosto da escalação do Guarani de começo, acho que está bem escalado. Agora os caras precisam jogar. Não adianta o treinador acertar na escalação, não adianta treinar durante toda a semana. Teve tempo para dar uma ajustada aqui, outra ali, mas o pessoal que vai para campo precisa começar a ajudar também. É um time que tem qualidade, é um time que tem condição. Tem aí também o Rafael Costa, né, que novamente inicia uma partida. É um jogador importante também para esse elenco. É um jogador que, se estiver bem fisicamente, vai ajudar muito. Então eu gosto, viu, Edu? Tô confiante. Vai ser duro o jogo, vai ser difícil. Esse time do Figueirense aí vem de um resultado positivo, tá cheio de confiança, cheio de moral. O Elano é um cara que tem o vestiário, né? Ele consegue articular essas coisas aí. Então a gente espera que o Guarani faça um bom jogo. Tá bem escalado. Agora os caras precisam jogar, Edu. Marcos Luiz, Figueirense escalado. Sim, Edu. Vamos lá. Rodolfo Castro, 22. 32, Lucas Carvalho. 3, Vitor Oliveira. 31, Pereira. Meia dúzia, Sanchez. 99 para Giovani. 7, Patrick. 19, Everton Santos. 98, Dudu. E 13, Keké. Na frente, o Diogo Gonçalves com a número 16, é o Figueira do técnico Elano. E o Arouca está no banco de reservas do Figueira, viu, Edu? Mas no elenco do Figueirense, pelo menos aqui consta na internet, Sidão, goleiro. Não, pois é, mas o Sidão, a informação que está machucado, né? Está machucado, por isso que não vai para o jogo. O Vitor Caetano, que seria o goleiro titular, na opinião do técnico Elano, não reúne as melhores condições, por isso está no banco. E o Rodolfo Castro, hoje, é o titular. Lembrando que o Figueira vem de vitória em cima do América por 1-0. E hoje ele não vai poder contar com o Alemão, Marquinhos e Matheus Neres, jogadores que estão suspensos. O Giovani, que está com a 99 no time, volta depois de se recuperar de uma contusão no tornozelo, viu, Edu? E o Sidão tem um troféu que o Greg não conseguiu. Daí do porquê de Greg e o Jorginho ter bronca de Sidão. Eu não tenho bronca do Sidão. O Sidão é goleiro do Vasco, tá lembrado ou não? Lógico que eu tô lembrado. Meteu 3-0 lá, falhou, e aí a Globo deu um troféu pra ele, na opinião dos internautas. Meu Deus. Dos telespectadores. Tinha votação do craque, entre aspas. E ele foi com 90% o craque do jogo. E a repórter cortada foi entregar, cumpriu o papel dela, né? Meu Deus. Isso gerou... Foi um deboche, né? E a sua bronca é essa, Jorginho? Você não tem esse troféu? Não, de forma alguma. Aliás, eu tenho muito mais troféu do que esse aí do Sidão aí. Eu ganhei acho que umas 30 vezes, tá bom, Edu? Mas é o seguinte, claro que eu tô brincando. O Sidão, Edu, eu não... Assim, ó, se ele tivesse escalado... Eu gosto esse goleiro, é bom goleiro, viu? O Rodolfo Castro, eu vi alguns jogos dele aí, foi muito bem. Agora, seria bom para o Guarani se o Sidão estivesse em campo, viu, Edu? É claro, gente, que é uma brincadeira a respeito ao Sidão, porque ele recebeu o troféu, foi uma baita gozação. A Globo até mudou
a votação, depois participou os comentários. No dia seguinte mudou a votação, a Globo pediu desculpa pro Sidão, pro Vasco, pra torcida do Vasco. É chato, pô, é um ser humano acima de tudo. Mas foi um fato que aconteceu. A hora que eu vi Sidão, falei, será que é aquilo? E é. Eu preciso dar uma faturada, 10h16. Ontem, Chapecoense 0, América 0, Cruzeiro, hein? Cruzeiro 0, Avaí 1. Mais uma derrota do Cruzeiro. O Cruzeiro dos últimos 8 jogos só ganhou 1. E o próximo do Cruzeiro é a Ponte, quarta-feira, Mineirão. Olha a bucha que a macaca vai pegar. E o Botafogo, quarta derrota consecutiva ontem. Botafogo 2, CRB. Aliás, Botafogo 1. Botafogo 1, CRB 2. Com essa derrota, o Guarani saiu momentaneamente da zona do rebaixamento. Eu preciso faturar. Depois eu vou falar. Elano, revelação bugrina. Elano, quantos jogos fez pelo Guarani? O papo que eu tive ontem com José Ricardo Mariolani. Vale a pena você conferir. 10h17. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. E olha, muita curiosidade aqui, os holofotes voltados para Allianz Parque, amanhã 16 horas, Palmeiras e Flamengo. O Flamengo tem 17 com Covid no total. Aguarda os resultados de hoje para saber se não tem mais. 11 jogadores da base que já tem contrato com o Flamengo estão à disposição para compor o elenco. Só de titular, o Flamengo não tem time para colocar em campo e tem 3 lesionados. Então, buchicho, hein? Muito mais buchicho pro lado do Flamengo. Amanhã, Palmeiras e Flamengo, repito, 16 horas no Allianz Parque. Mas é o seguinte, 11 horas tem Figueirense e Guarani. Ontem, viu, ô Glega, conversando com o Mariolani, surgiu uma dúvida de que, poxa, pera um pouquinho, porque você vai pesquisar sobre o Elano. Elano da época do Renatinho, todo mundo sabe, 2099, todo mundo sabe disso. Época de Dudracena, grandes revelações do Guarani. Época de Luiz Fernando Martinez, Gleger sabe disso, pode até me corrigir e acrescentar. Sim. E aí eu comecei a pesquisar, aí eu vi no site O Gol que o Elano não constava jogos pelo Guarani. E que depois, olhando e lendo na internet, teria saído da base do Guarani, foi para a base da Inter de Limeira, depois alguém se interessou, ele foi parar na base do Santos. E todo mundo sabe disso, Elano, a identificação dele foi com o Santos, hoje técnico do Figueirense, por isso que a gente está falando. Bicampeão brasileiro com o Santos no sábado de 2004, época de Robinho, de Diego e tal. E também voltou depois, mais tarde, para o Santos, também foi campeão da Libertadores, 2011. Jogou com o Neymar, então isso todo mundo sabe. Jogou na Inglaterra, no Manchester City, jogou no Galatasaray, foi campeão turco, Elano. Final de carreira jogou na Índia. Aqui jogou Flamengo e Grêmio também. Uma excelente carreira, como jogador brilhante. Trabalhou na direção técnica do Santos quando encerrou e foi para a Inter de Limeira pelo relacionamento que tem lá em Limeira. Mas aí, consultado o que fora, José Ricardo Mariolani passou para mim o seguinte: quantos jogos o Elano fez pelo Guarani? Porque no site O Gol não tem nenhum. E aí chegou-se à conclusão brilhante, como ele é, de que o Elano só teve uma partida pelo Guarani. Uma. E qual foi essa partida? 1999, um 23 de maio no Brinco,
Guarani 0, Portuguesa Santista 0. Quando ele me passou só a data, 23 de maio de 99, eu falei, Mariolane, com o Zorzinho no gol? Ele falou, sim. Me mandou o link da ficha técnica. E para surpresa dele, até ele ficou admirado. Falei, não sabe, até eu tô admirado. O Elano só fez um jogo pelo Guarani. Tá aqui, ó. Guarani e Portuguesa Santista, 23 de maio de 99, um domingo, 16 horas, Zorzinho no gol, Marinho, Marcelo Souza e Dudracena. Luciano Baiano, Renatinho, Jossi Walter, ele, Elano, depois saiu, entrou Rafael e Gonçalves, depois Joãozinho. César, depois Júlio César e Rodrigo Jaú. E o treneiro Estevam Soares. E a pergunta bomba para você, Zorzinho, é o seguinte. Vamos lá. Por que Elano ficou pouco no Guarani e só jogou uma? Olha, Edu, eu me lembro desse jogo. Aliás, estava uma chuva danada nessa partida aí. Um jogo que o Estevam Soares, como técnico, promoveu aí a entrada de vários jogadores das categorias de base. Você passou a escalação aí agora, eu vi mais da metade do time eram de jogadores vindo das categorias de base do Guarani. Agora, para falar do Elano, ele teve alguns problemas lá com o pessoal da direção, né? Ele era uma grata revelação, muito bom jogador, nas categorias de base sempre com muito destaque, né? E conseguiu, inclusive, galgou aí essa possibilidade de estar entre os profissionais. Mas eu não me recordo agora qual foi o motivo e tal, mas eu me lembro que teria que renovar um contrato ou fazer aí um novo contrato e o Elano não entrou num acordo com o pessoal da diretoria, que na época era Sidney Pavan, acho que você se lembra dele, Sim. Edu, e houve um desconforto ali, algumas discussões. O pai do Elano era que tomava conta da carreira dele naquela época. E aí as coisas não aconteceram e o Guarani, se eu não me engano, emprestou o Elano, acho que para a Inter de Limeira. Acho que foi isso mesmo. E ele foi para a Inter lá e aí acabou virando o que virou aí o Elano. Mas o que eu me recordo foi isso, Edu. Acho que não houve um acerto na assinatura do contrato. Não sei se foi financeiro ou se foi outra coisa. Naquela época era muito diferente, né? Não é que nem hoje. Naquela época o jogador ele era patrimônio do clube. Sim. Né? Mesmo sem contrato, ele era patrimônio do clube. Então, não me recordo o que aconteceu, mas eu para mim, nesse jogo aí, ele entrou jogando como titular, né, Edu? Titular, Eu não me recordava. Aqui, a hora que você começou a falar, eu pensava que ele tinha entrado durante a partida, mas ele começou o jogo como titular. Mas, infelizmente, não houve aí um acerto e o Elano acabou saindo. Foi realmente uma perda irreparável, porque belíssimo jogador, né? Você acabou de contar toda a história do Elano aí, e todos nós, todo brasileiro conhece, né? Inclusive naquela Copa do Mundo, que ele acabou se contundindo, eu acho que foi um ponto primordial para a eliminação da seleção brasileira, porque ele estava muito bem. É interessante a trajetória de uma pessoa, é interessante de um atleta, mas o Elano... virou tudo o que virou, mas do Guarani, da Inter de Limeira, não sei quem levou ele para a base do Santos e lá ele quer dizer, aqui ele já era profissional ou era da base, foi utilizado nesse jogo aqui. É claro que se eu não falar, ele não é revelação do Guarani, a torcida fica brava, os caras xingam tudo, e realmente é uma revelação do Guarani, mas é uma coisa que isso eu já tinha ouvido falar trocentas vezes, Elano, revelação do Guarani. Agora, que ele tinha jogado só uma. Né, Glega? Exatamente. Agora, você já imaginou, Edu, se fosse como é hoje, né, depois da Lei Pelé, o quanto o Guarani não teria faturado com o Elano? Então, mas quando ele foi para o Manchester City, o Guarani não recebeu nada. Absolutamente nada. Não recebeu nada. Então, na teoria, ele não é revelação do Guarani. Quer dizer, isso juridicamente, se não ele tivesse recebido. O Guarani teria recebido quando ele se transferiu para o exterior. Quem recebeu foi o Santos. Então, ele passou, sim, na base do Guarani e tudo, mas... Ele teve muito tempo nas categorias de base do Guarani, viu, Edu? Ficou muito tempo. Muito tempo, né? Muito tempo, eu me lembro. Ele de Iracemápolis, né? Conhecia a família do Elano, uma família espetacular, o pai, a mãe, os irmãos. Realmente era Era assim, Gleger, ó. O moço de Iracemápolis, não era assim, Edu? Exatamente. Exatamente. Saudades, né?
O Marcos Luiz, mais novidades do Guarani, o presidente Ricardo. Por exemplo, Edu, o Guarani teve uma semana aí meio que agitada, né, por conta da presença de torcedores no estádio Brinco de Ouro. Os torcedores protestando em frente ao Brinco por conta da campanha, seguranças lá estiveram para acalmar os ânimos dos torcedores. É inegável que a situação ela é preocupante para o Guarani, tem que mudar alguma coisa para a história não se repetir, para que o Guarani, segundo o próprio Batista fala, né, não volte para as gavetas do inferno, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Então essa é a expectativa, o torcedor está inconformado com a situação. E também, Edu, a verdade é que o Guarani também tem a questão do Eric Daltro. O jogador foi contratado, mas não foi a pedido do técnico Ricardo Catalá. O jogador chegou, contratado pela diretoria, e agora o Catalá vai ter que aproveitar. E ainda tem uma outra situação, que é a do João Paulo. Até o João Paulo foi muito questionado quando chegou aqui no estádio Brinco de Ouro, a questão física, o extracampo, não agradou o técnico Ricardo Catalá, e o João Paulo foi, assim, Edu, não vou falar rebaixado, tá? Foi deslocado do time profissional para o Sub-23 do Guarani. Aliás, ontem o Guarani realizou com o Sub-23, que vai disputar a Copa Paulista, um amistoso contra o Audax, o empate por 1-1, e o gol foi do João Paulo, Edu. 1 minuto e 20, você vai repetir a escalação do Guarani, 10:27. Bandeirantes. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Guarani escalado, Marcos Luiz. 12 Jefferson Paulino, 2 Cristóvão, 34 Valber, 53 Didi, 20 para Bidu, 15 Marcelo, 18 Persson, 91 Murilo Rangel, 22 Sávio e 21 Vagninho, 9 para Rafael Costa. O banco tem Rafael Pinhum, Bruno Silva meia dúzia, Lucas Abreu 7, 14 para Alemão, 17 Pablo, 28 Alanzinho, 35 Renanzinho, 80 Arthur Rezende. Olha, a 11ª rodada começou na terça-feira, Operário 1, Cuiabá também 1. Ontem, Botafogo de Ribeirão 1, CRB 2, Chapecoense 0, América 0, Cruzeiro 0, Avaí 1, mais uma derrota do Cruzeiro. Hoje teremos Figueirense e Guarani, logo mais 11 horas, às 16, CSA e Juventude, 16h30, Vitória e Oeste, 18h30, Brasil de Pelotas e Paraná, e amanhã, 20h30, confirmado Ponte e Confiança com problemas de Covid também. Agora, esse resultado aqui, só para registrar, Chapecoense e América ontem 0-0, foi bom para Ponte, porque o América não ultrapassou a Ponte, encostou, mas a Chapecoense está à frente da Ponte, mas também não foi muito longe. E repetindo aqui, a derrota do Botafogo foi boa para a Ponte, aliás, para o Guarani. A derrota do Botafogo foi boa para o Guarani porque o Botafogo entrou na zona do rebaixamento no critério Gols Pro e o Guarani saiu e é o 16º colocado com 8 pontos e vai jogar. Só um detalhe, Sampaio Correia, 18º com 7 pontos. O Sampaio Correia tem tanto jogo para realizar que eu vou te contar, você quer ver só? O Sampaio Correia iria jogar nessa rodada contra o Náutico, não vai acontecer esse jogo, tá? Também não tem data. O Sampaio Correia, na 4ª rodada, era para jogar com o Figueirense, lá em São Luís, está sem data. O Sampaio Correia era para jogar na 5ª rodada com o Brasil em Pelotas, está sem data. E repito, o Sampaio Correia e Náutico seria nessa rodada, também não vai acontecer.
Então o Sampaio Corrêa tem 3 jogos por realizar, tá? E ele está com 7 pontos, 18º, e o Guarani é o 16º com 8, tem essa também. Meus amigos, daqui a pouco então a abertura da jornada é o Mestre Batista que vai narrar aqui. Figueirense e Guarani. Deixa eu ver o que mais aqui. Marcos Luiz batendo o elenco aqui. Batendo o elenco. Deixa eu ver aqui, goleiro, vamos lá. Tá com o folheto aí, Marquinhos. Tem Jefferson Paulino Guarani. Sim. Tem o Rafael Pim. Certo. E tem Gabriel Mesquita. Certo. E tem o Carlão, que vai pro Sub-23. Carlão, Sub-23. Isso. O presidente falou que o Guarani vai disputar a Copa Paulista? Vai disputar a Copa Paulista. Vamos lá, lateral direito, tem quem? Pablo tem e o Cristóvão e tem o Pablo. Lateral esquerdo, agora Bidu. Tem o Bidu e chegou o Eric Daltro. E tem o Eliel da base. É esse que eu preciso marcar aqui. Eliel da base. O Eric Daltro. Eric Daltro. Veio do Náutico. Veio do Náutico. Isso. Tá? Zagueiro. Você falou uma coisa, passou batido. Bruno Lima. Rescindiu o contrato. Você falou. Aliás, não renovou o contrato, né? Porque ele tinha um contrato renovado após a cirurgia. Terminou agora, não houve um acerto liberado. Bom, o rapaz ficou se tratando e tal. Ficou bom, apto, pumba, foi embora. Mas aí foi mais por parte do Guarani, não dele, viu, Edu? Ah, sim, perfeito. Então o que tem de zagueiro aí? Tem o Valber, tem o Didi, tem o Bruno Silva. Romércio. Aí tem o Romércio, que está recuperado. E o Vitor Ramon da base. E o Vitor Ramon, que ontem disputou o amistoso contra o Audax. Quanto é que foi o resultado? 1-1, gol de João Paulo. Já se preparando para a Copa Paulista do Guarani, né? Você sabe a data da Copa Paulista? Não tem ainda, Edu. Não tem ainda. Não tem ainda, nem os grupos estão definidos. Marquinhos, quem que fez o gol? João Paulo. João Paulo Seberti? Seberti. Ah, entendi. Quanta injustiça. Volantes. Volantes tem bastante, tem Edu. O David, não fala aqui, David, o Pedro Acorce. O Marcelo que joga hoje. Marcelo, Persson, Lucas Abreu, Igor Henrique. Igor Henrique, que nem no banco hoje está. E Eduardo Persson. Isso. Não, o Persson é só já isso. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 volantes. Isso. Bom, de meia, o Lucas Crispim. Bom, o Bruno Sávio, para mim, ele é meia. Se eu estiver errado, o Gleger pode me corrigir. Eu acho que o Bruno Sávio joga mais de meia do que de atacante. Ah, sim. Meia atacante. É um meia atacante, né? Aí tem o Alanzinho. Que não tá no banco hoje? 28. Tá no banco hoje. Arthur Rezende, que volta com 80. Tá no banco. Giovani, que não está no banco. Aí foi a surpresa, né? Porque o Giovani está recuperado e não foi relacionado pelo treinador, nem no banco. Tá, Arthur Rezende. O Vagninho também, para mim, é meio atacante. Murilo Rangel. E o Murilo Rangel também, meio atacante, né? Meio atacante. Também. O Emerson, não existe isso. Da base. É da base. Garoto da base, deve disputar a Copa Paulista. Bom, atacantes, incluindo esses meias que você achou que é meia. Tem Rafael Costa, Júnior Todinho, o Alemão está no banco. Isso. O Júnior Todinho está machucado. O Júnior Todinho está em transição. Esquecemos do Lucas Crispim, né, Edu? Eu falei aqui, você falou que que fim deu? Está escalado? Está em transição também. Está em transição também. Isso. Vai lá, atacante, Rafael Costa está escalado hoje. Alemão está no banco. Júnior Todinho, transição. E tem o Renanzinho também, com a 35. Bruno Sávio está escalado. Bruno Sávio, meio atacante. Vagninho escalado. Elias Carioca nem no banco. Bruno Paulo foi lá pro... Depois do que o Elias Carioca fez na partida contra o Confiança, Deus do céu, falaria Zé Arnaldo. Nem para a Copa Paulista. Não, nem na Copa Paulista. Você está em observação. O Bruno Paulo está no banco ou não? Não. Bruno Paulo também é uma eterna novela, Isso aí também deve ser outro que vai lá para a Copa Paulista. Deve participar, né, Edu, você se lembra dos aspirantes na época, não? Claro que eu lembro. A Copa Paulista hoje, Campeonato de aspirantes. Guarani campeão em 88, na prioridade de Guarani Corinthians, com Eri Carlos no comando. Exatamente. Teve outro título do Guarani Aspirantes também. E vai ser o que vai acontecer nessa Copa Paulista, né? O pessoal que não está rendendo lá em cima vai para baixo jogar a copinha. Deixa eu só pegar um bom dia aqui de mestre Tigrão Vernizzi, que falou que ia chover pra chuchu e não choveu. É melhor você comentar, viu, Tigrão? Bom dia! Bom dia, Edu. Tá ótima pra você, pro Gleger, pro Marquinhos, para todos os nossos companheiros aí da mesa, Alexandre Almeida, Gilberto Sufi, os nossos companheiros novos aí que aí estão. Um abraço a todo mundo. Eu quero, em primeiro lugar, nesse encerramento já do Concentração, me desculpar com um amigo
porque no sábado passado à noite disse a você que analisando todo o mapa meteorológico, onde eu também tenho uma especialidade em Harvard, acabou que a cigana do mapa sinalizou para mim que choveria domingo. Aqui estava chovendo e agora já choveu. Aqui também, vó, aqui também. Molhou muito aí, vó? Está melhor... chovendo só fora, dentro de casa está tudo seco ainda, por enquanto. Aqui em casa também ensopou tudo, vó. É o seguinte, Edu, eu errei por 24 horas, choveu na segunda e com altos índices pluviométricos, conforme eu havia previsto. Então você me perdoe. Sim. Pelas 24 horas de erro, você se preparou psicologicamente para curtir a chuva no domingo, mas não foi possível, em cima da minha previsão equivocada em 24 horas. Mas você curtiu muito na segunda, eu acho que deu para quebrar o galho. É melhor isso do que levar um chute na bunda. E eu estou aqui à disposição e desejo boa sorte para o Guarani. Gostei da escalação. Eu só não entraria com o Rafael Costa, mas com o Giovani. E puxaria um pouquinho mais para frente o Bruno Sávio e o Vagninho. Mas, o Marquinhos já falou aí, não vai nem para o banco, é problema físico, é problema médico, então não está mais aqui quem falou. Nas demais posições, o Catalá está ouvindo a Bandeirantes. Ele meteu o Lucas Abreu no banco e voltou com o Eduardo Persson. Menos mal, perspectiva de uma apresentação melhor hoje do que vimos lá em Aracaju, que foi o Circo dos Horrores. Hoje é outro jogo e eu estou otimista e eu acho que o Guarani arranca três preciosíssimos pontos na Ilha da Magia, em Floripa. Edu, me perdoe mais uma vez pelo erro de 24 horas na chuva. Está perdoado, Tigrão. Você ainda tem mais uma chance. Meus amigos, 10h38, final do Concentração Bandeirantes. Vem aí. É ele. Para narrar e comandar Figueirense e Guarani. E até já. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Jornada Bandeirantes.
Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Sábado, 26 de setembro, estamos na Primavera Brasileira, no equinócio no Hemisfério Sul. E a partir de agora a bola vai rolar no campo do seu rádio com temperatura de 23 graus em Florianópolis, a Ilha da Magia. Partida marcada para 11 horas da manhã. Figueirense e Guarani aqui na Bandeirantes. O show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Falamos para Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou. Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Girando a reportagem Bandeirantes, informações iniciais. Começamos com o Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí, um abraço, bom dia Marquinhos. Ô Batistão, grande abraço para você também, bom dia pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani vai tentar se reabilitar depois da derrota sofrida para o Confiança. Com a rodada de ontem, os jogos de ontem, o Guarani saiu momentaneamente da zona do rebaixamento. Técnico Ricardo Catalá não vai poder contar com David, jogador que está suspenso. Giovani não foi relacionado, Lucas Crispim está em transição. Mas por outro lado, Arthur Rezende, liberado pelo departamento médico, estará à disposição no banco de reservas. E o Figueirense? Do técnico Elano, vem de vitória por 1-0 diante do América. Aliás, a primeira vitória do Figueirense sob o comando do técnico Elano. Alemão, Marquinhos e Matheus Neres são jogadores que estão suspensos. Giovani, recuperado de uma contusão no tornozelo, vai para o jogo. Sidão, vetado pelo departamento médico, é desfalque do Figueira. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, para todos nós. E a opinião em dose dupla aqui na Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Um abraço para você, bom dia Tigrão. Um abraço Batista, bom dia, que tenhamos todos um grande trabalho, que o Guarani seja feliz na linda Florianópolis. Aliás, estou com saudade de Florianópolis. E eu gostei da escalação, claro que seria melhor se o meio-campo tivesse mais povoado com o Giovani, mas ele não foi relacionado por questões físicas. Aí a gente tem que entender o lado do treinador, que demonstrou ser um cara que não é teimoso. Apostou no Lucas Abreu, não deu certo, volta com o Eduardo Persson, faz voltar o Bruno Sávio à frente, Vagninho chegando, é um esquema diferente, eu diria um 4-1-4-1, em função da presença do Marcelo na frente da zaga, fazendo a do David. Eu acho que tá balanceado, tá legal. Talvez ele tenha que abrir mão de um desses três aí para povoar mais o meio-campo se o Figueirense estiver melhor, né? Esses três que eu estou dizendo são o Bruno Sávio, ou Vagninho, ou Costa, né? E aí fica evidentemente essa possibilidade de uma mudança de esquema. Não é 4-3-3, que ele vai puxar o Sávio e vai puxar o Vagninho para pegar essa bola um pouco atrás. E o Costa, Rafael Costa, vai ficar um pouquinho mais à frente
mais isolado, mas tem que receber a presença de alguém. Para mim tá legal, talvez ele abra a mão de um dos atacantes, volto a dizer, para povoar mais o meio-campo, mas isso é o jogo que vai dizer, e que tenhamos todos um grande trabalho nessa manhã de primavera no Hemisfério Sul, CB. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Um abraço, bom dia, Gleger. Bom dia, Batista, um abraço para você, um abraço aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, jogar no Orlando Scarpelli é sempre muito gostoso, muito bom. A atmosfera de Floripa é muito gostoso, é sensacional. O horário, 11 horas, a gente sabe que a logística é toda diferente, é ruim, você tira o jogador da cama muito cedo, o pessoal tem que tomar café, tem que comer aquele velho purê, aquele filé de frango, aquele macarrão, né? 7 horas da manhã, não é muito legal não. Mas os jogadores de hoje em dia já estão começando a se acostumar com isso. E olha, eu tô com o Tigrão nessa, eu acho que o Guarani tá bem escalado, eu acho que acerta aí o Catalaco, voltando o Persson no time, o meio de campo ficou muito vulnerável com a presença do Lucas Abreu, não jogou bem, né? E ele volta com o Persson, um jogador que estava em evolução, e é um jogador, Batista, que na recomposição de meio de campo ajuda muito, né? Mesmo sabendo que o Marcelo é um jogador que tem uma saída também, né? Mas hoje vai fazer a função que vinha fazendo o David na contenção ali, protegendo os dois zagueiros. O Persson pode dar uma força para ele ali. O Guarani vem no 4-1-4-1 da mesma forma que o Catalá já implantou desde lá do primeiro jogo que ele assumiu o Guarani. Eu acho que está bem escalado. Agora, detalhe, está bem escalado, mas só que o pessoal precisa jogar, né? A gente tem visto aí alguns jogadores tecnicamente muito abaixo daquilo que pode render. A expectativa é que durante toda essa semana trabalho com o Catalá, trabalhos específicos, né? Trabalho de conjunto, de movimentação, e a gente tá aqui para ver um Guarani melhor. E se jogar bem, o Guarani é favorito, Batistão. E agora, chegando com o destaque da Ponte Preta na grande jornada esportiva Bandeirantes, repórter Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você! Oi, Batista, bom dia, grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo para encarar o Confiança amanhã, às 8h30 da noite, no Moisés Lucarelli. A principal notícia, por enquanto, é a permanência do meia João Paulo, que recebeu muitas sondagens de clubes da Série A, mas por enquanto permanece no Majestoso. O técnico João Brigatti não poderá contar com Luiz Oyama. O japonês da Ponte está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Neto Moura deve ser o seu substituto. Confiança vem com problemas. 10 desfalques, 8 por conta do Covid-19. Ótimo trabalho e boa transmissão, Batista. Muito obrigado, tá aí o Antônio Lupi na jornada esportiva do domingo. Ele estará nas reportagens, partida marcada para 8h30 da noite, domingão, amanhã. A Ponte joga em Campinas. Vai, portanto, enfrentar o Confiança com a narração de Júlio Nascimento, aqui no ar da Bandeirantes. Com a análise de Gleger Zorzin e Carlos Henrique, o bate pesado. E agora, plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço para você, aos nossos amigos da Bandeirantes, aos nossos ouvintes, a todos da equipe. Um abraço para o Saldini, grande amigo Saldini, o Flávio de Alterosa com a esposa Lúcia. Estão preparando uma tilápia, curtindo a Band. O Aguinaldo do Proença, seu Edu, onde é que está o atacante Eliandro, que em 2016 brilhou no Guarani, ajudou o Bugre a subir da C para B. Aquele jogo contra o Asa, né? O Eliandro está na Tailândia. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. Ontem, Série B, Ribeirão Preto, Botafogo 1, CRB 2. Foi a 4ª derrota consecutiva do Botafogo. Chapecoense 0, América Mineiro 0 e Cruzeiro 0, Avaí 1. A derrota do Cruzeiro e a derrota do Botafogo foi muito bom para o Guarani. E Cruzeiro 15º com 8, Guarani saiu da zona 16º com 8 e entrou Botafogo 17º com 8 também, tá? E esse resultado, Chapecoense e América 0-0, foi bom para a Ponte, porque a Chapecoense tem 18 em terceiro, a Ponte em quarto com 18,
Em quinto, o América prendeu 18 pontos. Então ninguém avançou muito. É isso aí. Trabalhos técnicos, olha, hoje Alexandre Almeida, Gilberto Sufi e Gil Kleber no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 vai. Futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O para-brisa trincou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. O farol quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. O retrovisor quebrou, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. Autoridade no assunto de verdade, com toda a qualidade. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto, Autoglass é o nome certo. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Agora futebol, ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Ricardo Catalá definiu, você confere aí na Bandeirantes.
12 Jefferson Paulino, 2 Cristóvão, 34 Valber, 53 Didi, 20 para Bidu, 15 Marcelo, 18 Eduardo Persson, 91 Murilo Rangel, 22 Bruno Sávio, 21 Vagninho e 9 para Rafael Costa. Jefferson Paulino 12, Cristóvão 2, Valber 34, Didi 53, Bidu 20, 15 Marcelo, 18 Persson, 91 Murilo Rangel, 22 Bruno Sávio, 21 Vagninho, 9 Rafael Costa. No banco, Rafael Pim 1, Bruno Sávio, meia dúzia, Lucas Abreu 7, 14 para Alemão, 17 Pablo, 28 Alanzinho, 35 Renanzinho e 80 para Arthur Rezende. É o Figueirense do técnico Elano, né? Ex-jogador da base da equipe do Guarani também. O Edu já falou isso há pouco no microfone da Rádio Bandeirantes. Ele atua apenas em uma partida como jogador da equipe do Guarani e é o titular no comando da equipe do Figueirense, ele que conquistou a primeira vitória. Vamos ouvir antes da escalação, né, o técnico Ricardo Catalá, treinador da equipe do Guarani. Aliás, vai tentar buscar a reabilitação depois da derrota para o Confiança. Ouvindo o treinador do Bugre, que fala da sua expectativa sobre o jogo de logo mais às 11 da manhã. A gente entende que o Marcelo vem de um tempo longo de inatividade. O Persson é um cara que vinha jogando, a ideia é conseguir manter um equilíbrio num jogo, num horário que é desfavorável para quem vem de um tempo longo de inatividade. Legal, explicando aí, portanto, a escalação do Marcelo como titular. Então, prosseguindo aqui, Edu, o Figueirense, 22 para Rodolfo Castro, 32 Lucas Carvalho, 3 Vitor Oliveira, 31 Pereira, meia dúzia Sanches, 99 Giovani, 7 Patrick, 19 Eduardo Santos, 98 Dudu e 13 Keké. 16 para Diogo Gonçalves. No banco, 1 Vitor Caetano, 33 Jonathan, 30 Brunetti, 15 para Paulo Ricardo, 5 Arouca, 8 Eliezer, 17 Guilherme, 27 Everton Galdino, número 20 para Davi Kwan, 24 Gabriel Lima e 49 Gabriel Barbosa. Arbitragem do jogo. Árbitro do Paraná, Lucas Paulo Torezin. Assistente 1, Rafael Trombella e Vitor Hugo Santos. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade pra você que está fazendo seu trabalho em home office. Diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. Apita o árbitro. A bola está rolando em Florianópolis. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! O time do Bugre, de verde, camisas verdes, calções brancos, maiões brancos para enfrentar o Figueirense, que vem com o seu uniforme tradicional nas cores preto e branco. Domina, vem Didi. Time do Guarani vai para o campo de ataque. Didi, ligação direta. Na ponta direita, Bruno Sávio, pé direito, cruzou na área e desviou, entrou, é gol! 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 De 1 minuto e meio do primeiro tempo,
Lançamento de Didi. Abriu lá pela ponta direita para Bruno Sávio. Ele meteu o pé direito e fez o cruzamento na entrada da pequena área. Rafael Costa chegou desviando. Enfiou o pé direito. Jogou no fundo do gol do Figueirense. A bola fez chuva. É a marca do artilheiro. O faro do gol. Rafael Costa coloca a bola na rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Rafael Costa faz a rede balançar e a torcida vibra. Vibra da pele até o osso. Rafael Costa, 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 camisa 9. Do jogo no estádio Orlando Scarpelli. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, Figueirense 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. A inteligência do zagueiro Didi. Percebeu aberto pelo lado direito Bruno Sávio. Este com tranquilidade levantou a cabeça e enxergou quem? O Rafael Costa, atacante do Guarani. No meio do Lucas Carvalho e do Vitor Oliveira. Meio desequilibrado, de carrinho, tocando com a perna direita. E deixando o Rodolfo Castro caído sem qualquer tipo de chance de pegar a bola. É o primeiro gol da equipe do Guarani. O artilheiro Rafael Costa foi na rede. O Bugre está na frente, 1-0. 1-0, o time do Guarani abre o placar do jogo bem cedo, isso é muito bom. E o árbitro para marcar falta, é pela meia direita, campo de ataque, a falta para o Guarani bater. Falta do lado direito, Batista, e novamente está o Rafael Costa ali na área para tentar o cabeceio. Vai para a bola o time do Guarani para fazer a cobrança, 3 homens posicionados na barreira do Figueirense. Partiu, vai para a bola. O Murilo Rangel bate de perna esquerda, mas a bola explodiu na barreira. Me pareceu muito próxima essa barreira, hein? Tinha que ter colocado a barreira, o árbitro não atentou para esse detalhe. Bem, comecinho do jogo, o time do Guarani marca 1-0. Domina pela direita, tenta a passagem, Murilo Rangel, a bola vai para fora, para a linha lateral, encostou Sanches para tirar. É arremesso lateral pela direita, favorável ao time do Guarani. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, o melhor dos mundos em Tigrão. Um gol a 1 minuto e meio de jogo de Rafael Costa. É verdade, Batista. E além do detalhe do oportunismo do Rafael Costa, quando o Bruno Sávio cruzou, ele estava atrás em ótimas condições e ele se projeta no tempo da bola entre os 2 zagueiros do Figueirense. Ele estava atrás. Quando a bola sai do pé do Bruno Sávio, ele se projeta com muito tempo de bola, se joga na bola entre os 2 zagueiros, oportunismo puro, gol típico de centroavante. Este é o primeiro detalhe. E o segundo, o Figueirense não tocou na bola. Ele deu a saída, perdeu a posse de bola e não tocou mais. O Guarani tocou 1 minuto e meio até fazer o gol, mostrando que o time está organizado, está com as suas linhas próximas e a virada de jogo do Didi, bem como o cruzamento do Bruno Sávio, foram lindíssimos. Para o matador, que lá dentro é com ele, esticou a perna, se jogou meio que de carrinho, desajeitado e botou na rede. Melhor dos mundos, sim, sair à frente logo no início da partida. Escanteio para o Figueirense bater lá pela direita no campo de ataque. Vem para a bola. Time do Figueirense vai se posicionando com intensa movimentação dentro da área do Guarani. Levantamento, cruzamento na área. Chega lá atrás para afastar Wagninho, ajudando a defesa. A bola volta reboteada com o time do Figueira. Na lateral, Sanches dominou, rolou, esticou para Diego Gonçalves. Tentou o cruzamento, a bola escape, vai para fora.
Saiu para a linha lateral, é arremesso, cobra Sanches para o time do Figueira, placar de 1-0, Guarani. Domina com o Patrick, vem para a armação pela meia esquerda, desiste de atacar, recua, toca lá atrás do campo de defesa. Detalhe. Gleger, Zorzin, comecinho do jogo, Gleger, 1-0, Bugre, diz aí. Melhor dos mundos, né, Batista? O Guarani com uma postura diferente, eu gosto, né? Os jogadores ligados, as linhas bem próximas. O Marcelo ali entre as duas linhas fazendo essa contenção, protegendo. Uma jogada lindíssima, né? E o Bruno Sávio, aquilo que tem que ser feito para o jogador de beirada. Chegar no fundo e fazer ela passar ali na frente dos zagueiros. Rafael Costa, que é um jogador, um artilheiro, foi muito bem, deu um carrinho ali e botou a bola na rede. Ótimo para o Guarani. Agora, Batista, é se proteger e explorar os contra-ataques, que o Figueirense vai vir para cima. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui em Florianópolis, Guarani 1, Rafael Costa, Figueirense 0. Sim, Guarani marca e sobe nesse momento, 13º com 11 pontos. E um detalhe, há 2 meses que Rafael Costa não marcava. O último, exatamente 26 de julho, no Paulistão, na Vila contra o São Paulo, derrota de 3-1. 26 de julho, 26 de agosto, hoje 26 de setembro, 2 meses na rede, Rafael Costa. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Detalhe no ar, diz aí, Tigrão. Escancarada a possibilidade de vitória do Guarani em Florianópolis nessa partida. Explico, além do bom futebol do começo, olha lá. E vem o time do Figueirense, vem o Keké, de cabeça, tocou lá para dentro da grande área, Cristóvão! Salva o time do Guarani, Jefferson Paulino saiu muito mal, Keké tocou de cabeça, a bola ia entrando de forma providencial, apareceu o Cristóvão, o capitão do time, dá um bico nela, tira, joga para fora pela linha de fundo, tira e salva o Guarani. Cristóvão, é escanteio, Marcos Luiz. Escanteio batido, Batista. Escanteio batido, bola levantada na área. Everton Santos de cabeça tocou, a bola foi do outro lado, lá na linha de fundo. Chega lá atrás para afastar, vem Bidu dominando e tirando. Completando o seu raciocínio aí, Tigrão. Completando, saiu muito mal, hein? Saiu mal, depois o Gleger vai falar, é especialista. O goleiro não pode sair desse jeito aí, né? Parece que não acordou o Jefferson Paulino. Um chutão pra frente, ele ficou no meio do caminho e estava tomando o gol. Mas eu ia dizer que está escancarada a possibilidade de vitória, porque esse time do Figueirense não marca gol em ninguém. Então depois que ele toma um, é um Deus nos acuda para ele não perder o jogo. É um Deus nos acuda. Em 9 jogos, o Figueirense marcou 3 gols. Em 9 jogos. 1 gol a cada 3 jogos. Portanto, quando ele toma, o caminho para a derrota dele, Figueirense, fica escancarado, fica aquele negoção aberto assim. Falta pela direita, o time do Figueirense vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição no campo de ataque pela direita. Dudu vem para a bola para fazer a cobrança, vai tomando posição, camisa número 98 às costas, 2 homens na composição da barreira. Partiu, vem para a bola, Dudu, pé direito, levantou na área, chega de cabeça, Valber, afasta Bruno Sávio, completa lá no campo de defesa, tira dali, mas o rebote sobra lá atrás com o time do Figueirense. Vem dominando o Patrick, ajeita a bola na perna direita, levanta no campo de ataque para ninguém. Bola torta, vai para fora pela linha de fundo, saiu Café Moraes. O café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, a Pezona. E vem o time do Figueirense, tentou o passe, chega, tira lá atrás. E o árbitro marca falta para o time do Figueirense no campo de ataque. Conferindo o placar do jogo em Florianópolis, Guarani 1, Rafael Costa. E Figueirense 0, Edu Pinheiro. Série B ontem, Ribeirão Preto, Botafogo 1, CRB 2 e Cruzeiro 0, Avaí 1. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Bola parada pela direita, vem Dudu para fazer a cobrança de falta para o time do Figueirense. 12 minutos passados do primeiro tempo. Partiu o pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, tocou Everton Santos, a bola subiu, saiu. Foi embora pela linha de fundo em tiro de meta, campo de defesa para o Guarani bater, Marcos Luiz. A cobrança foi lá do lado direito, né, Batista? O Dudu, o atacante da equipe do Figueira, tentou fazer o cruzamento para o seu companheiro tentar de cabeça. E só para brincar um pouquinho, Batista, por sorte do Paulino, é que esse Keké aí não é aquele que era caixeiro viajante que guardava todas, né, Batista? É, o seu Keké. E aí, Gleger Razorzinho? Ah, Batista, o Paulino, às vezes ele tem algumas atitudes dentro do jogo que a gente não consegue entender, né? O Guarani acabou de fazer 1-0, jogo difícil, fora de casa. O Guarani precisando, necessitando dos 3 pontos. Fica no gol, faz o simples, né? Eu percebo que ele já começa lá com aquela frescura, digamos assim, de querer ficar jogando curto com os zagueiros. Pô, um jogo importante, cara. Tigrão traz um dado aí importantíssimo, que o Figueirense não faz gol em ninguém. Mas se o Guarani der o gol pro Figueirense, e era o que ia acontecer. Então tem que ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma e fazer o simples. É, o futebol é jogo de erros, mas esperamos que o Guarani não erre a ponto de oferecer um empate, até mesmo a vitória para o time do Figueirense. Só para usar uma expressão corriqueira, na Ilha da Magia, esperamos que o Guarani não mofas com a pomba na balaia. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopesas.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Arremesso lateral, Sanches cobra para o time do Figueirense, soltando pela meia esquerda. Trabalha o jogo lá atrás, o time do Figueirense na metade da zaga pela direita. Vem Pereira para Giovani, Giovani domina e solta para Patrick no campo de defesa, faz o lançamento um pouco mais à frente, vem pela ponta canhota. Se manda Sanches, pé canhoto, cruzou na entrada da grande área, chega lá atrás, Valber afasta, tira, a bola voltou. Patrick dominou, vai embora o time do Figueira, abriu na lateral, Diego Gonçalves volta a bola pela meia esquerda, se manda tentando a passagem pelo setor esquerdo, rola a bola, rasteirinho pelo lado esquerdo, Giovani toca na frente, Diego Gonçalves bateu muito mal, jogou torto e sem rumo, mandou para fora pela linha de fundo, ele se lamenta, é tiro de meta para o Guarani bater. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Pezona é aqui em Florianópolis, Santa Catarina, estádio Orlando Scarpelli. Guarani 1, Rafael Costa, 1 minuto e meio de jogo, Figueirense 0. Sim, olha o Henrique do Jardim Leonor, lembrando aqui o Elano não dá sorte mesmo contra o Guarani, lembra que ele é técnico da Inter? E no primeiro jogo do Paulistão, o Guarani foi lá e venceu 4-1. 19 horas, Brasileirão, Beira-Rio, tem Inter e São Paulo. Vai mandando aí a sua mensagem pelo WhatsApp 971021493, 971021493. Participe pelo WhatsApp. Você que está curtindo o som da Rádio Bandeirantes,
nas plataformas digitais. Acompanhe pelo YouTube. Se manda Vagninho, rolou, vem embora o time do Guarani. Bruno tentou a passagem na entrada da grande área. Murilo Rangel bateu em cima da marcação. A bola explodiu e saiu. É arremesso pela esquerda. Vem Bidu. Está autorizada para fazer a reposição. Toca a bola pelo lado esquerdo. Se manda, vem Didi rolando por dentro do círculo central. Valber toca de lado pela direita para Cristóvão. Cristóvão que foi providencial, evitando o gol do Keké. Soltando para Valber, levantou no campo de ataque, deu na defesa, a bola voltou. Marcelo dominou, rolou na frente para Eduardo Perso, volta para Didi, abriu pela esquerda, vem para Bidu. Bidu dominando, recuando para Marcelo, quebra linhas. Ele toca ainda mais recuado, vem para Didi, joga dentro da grande área. Jefferson Paulino há pouco caiu lá sentindo algum incômodo na virilha. E aí, Gleger, preocupa ou não? Acho que não, né? Já deu um lança. Vai lá, Batista. Cristóvão para Rafael Costa, meteu o pé direito numa virada linda de bola para Bidu. Vagninho, pé direito, bateu cruzado, passa na cara do gol. Vai embora para fora pela linha de fundo. Vagninho, todo mundo esperando um cruzamento, ele bateu pro gol. A bola passou, ventando na cara do gol e do outro lado foi embora pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Figueira bater. A jogada foi boa do outro lado, né, Batista? Só que ele poderia ter feito o cruzamento para o Rafael Costa, com condições para fazer o segundo no Guarani e o segundo dele no jogo. E aí, Gleger, falando sobre o Jefferson Paulino, incômodo na virilha. Ele ficou ali deitado, pediu atendimento médico, mas já deu um lançamento, já deu uma esticada. Eu acho que tá tudo bem com ele, viu, Batistão? E vem embora, se manda Dudu, abriu lá pelo setor direito, Lucas Carvalho, bateu cruzado, entrou Figueira, bateu, gol! Não tá valendo, olha lá o Bandeira, subiu o instrumento do Bandeira, marcando impedimento. Pegou a posição irregular do ataque do Figueira, quando saiu o cruzamento, Keké estava impedido, a bola passou por ele, mas ele participou e na sequência quem bateu na bola foi o Diego Gonçalves. Mas o lance está impugnado, Marcos Luiz. O Keké, como você disse, né, Batista? Participou do lance, ele tentou chegar na bola. E também o Diego Gonçalves, que acabou fazendo o gol. O Bandeira ali com esse calor e tudo levantou o instrumento, Batista. E aí, Tigrão, acertou a arbitragem, Tigrão? Acertou, claro. O Keké tenta bater na bola e quando tenta bater, ele tira completamente da jogada o Jefferson Paulino. Participação ativa no lance. E ele vai para participar, quando parte para a bola está impedido. Andou muito bem o Bandeirinha, nota 10. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Se manda o time do Guarani, vem Bruno Sávio pela direita, recolhe, dá um tapinha na bola, entregando para Murilo Rangel pela direita. Cruzou na área, Cristóvão em cima da marcação, tira lá atrás do zagueiro, a bola volta, o Guarani retoma, mas com falta, Marcelo quebra linhas, comete falta em tudo. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias, o melhor self-service, grande variedade, carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes e cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788, Ponto 10, restaurante. Vagninho domina no campo de ataque lá na ponta canhota, bem aberto, rolando para Marcelo, tentou o contato com Eduardo Perso, volta, domina Valber, soltando no comando para Murilo Rangel, para Eduardo Perso, para Rafael Costa, pé direito, bateu por cima do gol. O Bandeira já estava impugnando o lance, estava impedido. Rafael Costa, Marcos Luiz. Ele estava na banheira, hein, Batistão? Mas não estava não, errou o Bandeira, hein, Marquinhos? Errou o Bandeira porque o Rafael Costa tinha condições, mas ele não pegou bem na bola também. Ela saiu, o árbitro acabou apontando ali, jogada a favor do Figueirense. E aí, Gleger, Zorzinho, esse lance aí, errou o Bandeira. Errou, hein, Batista? Rafael estava no mínimo na mesma linha. Tudo bem que ele errou o chute, mas para mim não estava impedido não. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br.
Vem lá atrás do campo de defesa, trabalhando, ajeitando. Rola a bola, Valber para Cristóvão pela direita. Ele entrega na frente para Bruno Sávio, volta no Cristóvão. Guarani toca a bola lá atrás e faz o tempo passar. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21:30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Bandeirantes, em Florianópolis. Guarani 1, Figueirense 0. Tivemos ontem também na Série B, Chapecoense 0, América Mineiro também 0. Obrigado, Serjão de Recife, torcedor do Náutico, e de Belo Horizonte, torcendo pelo Bugre, o Gabriel, a Vilma e a Carol. Abraços, muito obrigado, pessoal de BH. Bandeirantes AM 1170 em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mande uma mensagem de WhatsApp 971021493 971021493 e acompanhe a transmissão pelo YouTube. YouTube/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando este jogo. Tem curiosidade? Quer saber como é uma narração? É só ligar na tela do YouTube. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo as melhores marcas, as mais conceituadas marcas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Cristóvão cobra arremesso lateral pela direita, faz a soltura de bola no peitoral de Bruno Sávio, matou e recuou, chamou lá atrás de Dick, vem dominando, soltando pela esquerda, trabalha, recolhe, ajeita, tenta passagem, Bidu atravessa a bola da esquerda para a direita, volta para o campo de defesa, Cristóvão para Valber, recua para dentro da grande área para Jefferson Paulino, ele sai dominando com os pés, soltando para Didi pela esquerda no campo de defesa, envia no campo de ataque para Rafael Costa, girou para escapar da marcação, tocando para Persson, abriu na ponta, lançamento é para correr, partiu Vagninho, não conseguiu chegar, a bola ultrapassa a linha lateral e vai para fora, cobrança de arremesso para o Figueira, detalhe no ar. Olha o Paulino lá de novo, Batista, sentindo a virilha direita, não sei não, hein? Eu perguntei para o Gleger, que é especialista, se preocupava. Domina Rafael Costa, passe de calcanhar, partiu. Vem pelo setor esquerdo, Bidu, pé canhoto, bateu, gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 24 minutos passados, primeiro tempo, pela meia esquerda no campo de ataque, uma trama de bola, elementos cênicos, recurso técnico eficiente, preenchendo os vazios e realmente conseguindo uma jogada extraordinária. Passe de calcanhar de Rafael Costa para Bidu. Bidu entrou na bola de pé canhoto, bateu, jogou a bola no fundo do gol do Figueira. Ela fez um golaço. Bidu faz a rede chacoalhar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Espetacular. Perda espetacular do Bidu para meter a bola no fundo do gol. Bidu, extraordinária a magia da perna canhota. Bidu, 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 camisa 20. Do gol, amplia no Orlando Scarpelli,
Guarani faz 2 gols importantíssimos no primeiro tempo. Hoje sempre Guarani, a torcida vibra, da pele até o osso. Guarani 2, Figueirense 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E que golaço, hein, Batista? Jogada trabalhada ali. Olha o passe do Rafael Costa de calcanhar, porque não dava tempo para ele girar sobre o próprio corpo e fazer o passe para o Bidu. Inteligentemente, de calcanhar, meteu para o lateral da equipe do Guarani. Bidu percebeu que o ângulo do Rodolfo Castro estava aberto e finalizou. Um golaço do Bidu no estádio Orlando Scarpelli. Faz o segundo da equipe do Guarani. 2-0 na frente. E o Bugre mudou, Batista. Anote aí, não deu para o Jefferson Paulino. Deixa o gramado chorando a contusão na virilha para a entrada do Rafael Pim com a número 1. E aí, Gleger, Zorzin, Rafael Pim já está no jogo. Batista, bom, primeiro dizer que foi um belo gol do Guarani, mais um bonito gol, uma jogada lindíssima do Rafael Costa, uma chegada do Bidu, profundidade, como tem que ser feito, golaço. Agora, Batista, não dá para entender, né? O goleiro tá sentindo um adutor e após a primeira queda do Paulino lá, que pediu o atendimento, eu percebi aqui, teve uns 4 lançamentos com a perna direita. Meu Deus do céu, se você tá sentindo um incômodo, joga curto, né? Não pede para ficar jogando. Mas não, ele deve estar sentindo alguma coisa ali, deve ter tido uma contratura. E mesmo assim ficou dando aqueles lançamentos loucos. Vagninho dominou, saiu da ponta, se enfiou pela meia, tocou para Bruno Sávio. Em cima da marcação, a bola voltou, Marcelo quebra, a linha chegou, tomou, tocou para Cristóvão. Marcelo, pé direito, bateu, vai embora. Saiu à direita de Rodolfo Castro, é tiro de meta para o Figueirense bater. Só olhou Rodolfo Castro, Marcelo tentou o chute fraquinho, não deu para o médio volante do Guarani. Seguindo o Gleger. Então é isso, Batista, então tá sentindo, não fica chutando as bolas de lançamentos, né? Joga curto, usa a perna esquerda. Então o Rafael, agora entra aí o menino Rafael Pim. A expectativa é que ele possa fazer um bom jogo. Ele é bom goleiro, viu, Batista? Eu senti um pouco aí com a titularidade, mas a gente espera que ele possa fazer um grande jogo. Se manda Keké, faz o passe, vem o time do Figueirense, rolou para a entrada da grande área, vem atrás de Di para afastar, entregou de graça, partiu Lucas Carvalho, bateu de perna direita, Didi apareceu para afastar e tira, vai para fora para a linha lateral, Lucas Carvalho cobra, toca atrás pela direita, se manda o time do Figueira, vai se mandando no campo de ataque para fazer o passe, mais preferiu o recuo para Giovani, ainda mais pela direita para Oliveira, vem para Pereira, se manda pela esquerda, bate, perde a canhota, levantou para a cruzada na área. Chega Rafael Pim, pega. Primeira bola sempre importante, né? Tá frio, não teve tempo de aquecimento. Isso aí atrapalha um pouco, hein, Gleger? Atrapalha muito, sempre importante, né? O pessoal dá uma proteção ali nesse início. Vai lá, Batista. Rafael Pim lançou para Vagninho, tocou para Murilo Rangel, recua pela esquerda. Eduardo Persson perdeu, pois não, Gleger? E não dá tempo, né, de você fazer o aquecimento necessário. Essas bolas aí, essas primeiras bolas que vão no gol, essas participações aí é sempre importante. Ele vai entrando no jogo. Rafael é um goleiro experiente, né? Procurar estar se comunicando, se movimentando para que ele chegue no aquecimento ideal. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Placar de 2-0. Se 1-0 era o melhor dos mundos, 2-0 é o que, hein, Tigrão? Melhor do universo, melhor da galáxia. 2-0 jogando bem, senhor de si, bem distribuído em campo. O Figueirense sentiu muito psicologicamente o gol que tomou, porque ele sabe que tem dificuldade para marcar gols, né? Ele sabe. Marca um gol a cada 3 partidas. Aí toma um, olha para o outro, tal, começou a errar passes, se desorganizou e o Guarani muito à vontade no jogo. Uma jogada forte pelo lado esquerdo. O lado esquerdo do Guarani está com o Vagninho e com o Bidu. O lado direito com Bruno Sávio e Cristóvão.
E vem Olha o time lá. do Guarani, Rafael Costa dentro da grande área, dominou, chega lá atrás para tirar Lucas Carvalho. A bola volta, dominada pela direita, vem o time do Guarani, Cristóvão tentou cruzar, o árbitro parou, marcou uma falta nele, está caído, um empurrão, é falta para o Guarani. Concluindo, por favor, o seu raciocínio, Tigrão. Então, claro, uma dobra boa do lado esquerdo, Wagninho e Bidu, uma dobra boa do lado direito, Bruno Sávio e Cristóvão, e vem por dentro municiando esses caras. Aí vem o Murilo Rangel e o Persson empurrando também. Então o Guarani está muito bem, o Figueirense se perdeu, psicologicamente abaladíssimo, toma o segundo gol. Eu vou dizer pro seu negócio, hein? Se o Figueirense continuar com essas pernas pesadas que está e o Guarani voando como está, fica uma sacola de presente lá pro Figueira no jogo de hoje, hein? Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Alô, Júnior Cabrino, tá curtindo o som da Bandeirantes, grande Júnior Cabrino, ele que é bugrino da pele até o osso. Grande abraço para o Júnior Cabrino, que inclusive está aí lançando hoje, né? Está lançando hoje. Hoje está lançando a segunda fase do Nova Aliança. É um bairro planejado em Campinas, parceiro comercial aqui Bela da Aliança. Rádio Bandeirantes, também já anunciou a primeira fase inteira, graças a Deus deu tudo certo, vendeu tudo e hoje está lançando a segunda fase. Boa sorte para você aí, viu, Júnior Cabrino, hoje no lançamento da segunda fase do Nova Aliança. Aliás, Bela Aliança, né? Bela Aliança, lançamento do Bela Aliança, bairro e parque. Domina, vem pro jogo, tentando a passagem dentro do círculo central, Marcelo quebra linhas. Ele vem quebrando as linhas pela meia esquerda para fazer o passe para Bidu. Pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, Vitor Oliveira, afasta, tira. A bola sobra na zaga com o time do Figueirense que vem saindo pro jogo. Dudu tentou a arrancada em cima dele, Eduardo Perso dá o bote, tomou, reclamou de falta o time do Figueirense, o árbitro não marcou, Bruno Sávio se enrolou com a bola e acabou perdido no lance. Recupera o time do Figueira, vem com Pereira, ajeita a bola na entrada da grande área, de perna direita tenta sair jogando lá atrás o time do Figueirense. Aliás, um abraço para o pai do Júnior Cabrino, o Clóvis Cabrino, e para o irmão do Júnior Cabrino, o Luiz Fernando Cabrino. A família Cabrino inteira, ouvintes aqui da programação esportiva da Rádio Bandeirantes. Domina pela esquerda, Sanches carrega o time do Figueirense, abriu para Keké na ponta canhota, enfiou o pé esquerdo, lançou na área, bola rasteira, tira! Afasta, meteu para fora pela linha de fundo. Didi, a bola foi para fora, para lateral. É arremesso. Sanches tem pressa, cobra, soltando para Dudu, rolando para Patrick, volta pela meia esquerda. Campo de ataque para Dudu na lateral, na ponta pela esquerda. Tentou o cruzamento. Sanches em cima da marcação, tira o Guarani. A bola voltou, chega, não conseguiu. O árbitro parou, marcou falta em cima da defesa do Guarani. Reclama Dudu, mas ele cometeu a falta. O árbitro dá um tapinha nas costas dele e fala que tá tudo certo. Pois não, Tigrão? Será que a cota do Elano enfrentando o Guarani como treinador é sempre 4? Lá em Limeira, na estreia do Paulistão, 4. Hoje aqui tá com um jeitão de virar 2, termina 4, hein? Quebrou, trincou, o Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S's. Bola lançada na área, vem Bruno Sávio de cabeça, tentou enfiar para o gol, subiu lá atrás, tá Rodolfo Castro. Pega firme o goleiro do Figueirense, atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, é a Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes, em Florianópolis. Guarani 2, Figueirense 0. Olha, Du Bugrino do centro, a Mariana, esposa, e a filha Duda, nosso muito obrigado, Emerson de Cotia e de Sumaré, o Cássius. E mudou tudo aqui, hein?
Mudou tudo aqui no WhatsApp. Rafael Costa não é melhor, mas lembrou Careca. E Bidu não é melhor, mas lembrou Miranda. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. Futebol é comigo aqui na Bandeirantes, líder na pesquisa, líder na preferência do povo. Futebol é com a Bandeirantes. A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. Placar de 2-0, Guarani vence, mas convence, Tigrão? Convence plenamente. Não dá nenhuma chance, pelo menos até agora, para o Figueirense. Chegou uma vez apenas por falha do Jefferson Paulino. No outro lance botou a bola na rede, mas estava impedido. Guarani sem a bola volta, marca com 10 atrás da linha da mesma. Com a bola evolui, com a bola ocupa bem o campo de ataque. Rafael Costa faz a sua melhor partida do ano até agora, ele que jogou pouco, flutuando, saindo um pouquinho para buscar. Quando a bola vai pelas laterais, seja na direita ou na esquerda ofensivas, ele é o cara da referência. Organizado o Guarani, personalidade, cabeça erguida, acerto de passes, tá com a vitória nas mãos. Domina Keké na entrada da grande área, vem embora o time do Figueirense, abriu na lateral, Lucas Carvalho preparou o cruzamento, preferiu o toque atrás pela direita, levantamento na entrada da grande área, pela lateral da área, chega Didi para afastar, tira, a bola caiu com o Wagninho, ele tentou a arrancada, vai para o solo. Ele reclamou da falta, o árbitro não marcou. O árbitro está apitando em cima, hein? Calor muito forte, mas o árbitro está bem fisicamente. Bola para dentro do círculo central, Victor Oliveira. Domina no peito, abaixa na grama, saiu com Giovani por dentro, tentou o contato na frente, a bola voltou, Giovani dominou, saiu da marcação, virando dentro do círculo central para Pereira. Abriu na lateral para Lucas Carvalho, meteu o pé direito, vai para a bola em cima da marcação, tentou levar, pé canhoto, inverteu da direita para a esquerda, bola comprida para Sanches, ele dominou na linha de fundo, ali próximo da linha lateral da grande área, vem puxando para a linha lateral do campo, com a marcação muito próxima do corpo dele, quem recompõe é Bruno Sávio, bola recuada pela meia para Patrick, toca de lado pela direita, Giovani para Patrick, recebe e entrega para Lucas Carvalho, toca a bola, o time do Figueirense vai tentando encontrar o melhor momento, abriu Sanches, pé canhoto, cruzou na área, falhou Valber e falhou também o camisa 19 Everton Santos, apareceu Rafael Pinha. A sorte do Valber é que o Everton Santos se assustou com a bola. Talvez não esperasse a falha do zagueiro, hein, Marquinhos? Foi exatamente isso, Batista. Ele não esperava a falha do zagueiro e não aproveitou a oportunidade. Batista, a pergunta que não quer calar. Alguma vez, com um calor desse, você já marcou em cima, Batista? Sim, já marquei em cima, né? Era muito jovem, tal, fôlego em dia. Realmente jogava de manhã, de tarde, de noite e às vezes até de madrugada. Ah, bom. Quebrou, trincou, o Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisas, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Domina, vem pela esquerda, Sanches, olha o time do Figueirense aperto na ponta canhota, recolheu, dominou, Diego Gonçalves, cruzamento na área, o toque, Keké de bicicleta, Rafael Pim, bola cruzada na área, Keké deu uma meia bicicleta, uma puxeta, e aí surpreendeu, mas o Rafael Pim caiu, pegou firme, sem rebote, Marcos Luiz. Ele acabou segurando, né, Batista? Amorteceu na primeira, segurou na segunda, não deu rebote, melhor para a equipe do Guarani. Batista, manda um beijo lá para Dona Maria, que é a mãe do Irtão. Tá fazendo aniversário hoje a Dona Maria, então toda a família lá, André, Cirtão, Iago, Júnior, rapaziada, o Sergião, a Tela, tá todo mundo lá, Batistão. Alô, Dona Maria, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Alô, Irtão, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Batista. O jogo está parado, pois não, Tigrão, pode falar. Ouvindo a Bandeirantes lá em Americana com uma sede gigantesca. Sergião
Zorzin. Mas a sede dele é monumental. Grande abraço para o Serrajão Zorzin, curtindo o som da Bandeirantes, ditando aquele gigantesco tapa no beiço. Rocha Autopeças, há 28 anos. As marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 2-0, o time do Guarani está vencendo o jogo, está vencendo o Figueira. Primeiro tempo, daqui a pouco você vai curtir aqui um intervalo inteligente, diferente no Rádio Brasileiro, comando Edu Pinheiro. Rafael Costa brigou pela posse da bola, dominou, entrou, entrada na grande área, tentou cruzamento ao invés de chutar para o gol. Chega para tirar para trás, o zagueiro enfia para a linha lateral e o Rafael Costa sentiu, hein? Sentiu, hein, Batista? A impressão que deu para nós aqui é que há uma contusão também ali na virilha, mas está fazendo um alongamento, aquela coisa toda, e já preocupa o técnico catalão no banco. Cobrança de arremesso lateral pela direita. Vem para a bola, cobra Cristóvão, toca para Persson, a bola volta, vai para a linha lateral. Último toque do Sanches, portanto é novo arremesso lateral. Cristóvão está autorizado, vai repor no campo de ataque, faz o lançamento na entrada da grande área. Rafael Costa de cabeça. Imaginava que alguém poderia passar na linha de fundo, mas ninguém foi, a bola foi para fora. Rafael Costa está manquitolando. Está puxando cãibra. uma perna. Sei não, hein? Apenas cãibra. Não é estiramento, não. Ele não jogava há muito tempo. Correu uma barbaridade no primeiro tempo. Correu mais do que normalmente ele corre. Inclusive marcando a saída de bola. Mas olha lá, ó. Tá bem, ó. Dá um pique até aqui na entrada de área do Guarani. Até intermediária, pelo menos. Tá bem. Agora teve um princípio de cãibra ali. Vamos ver se ela não vai voltar forte aí não dá para continuar. Ô Batista, só para concluir, o Tigrão, você estava citando aí sobre a recomposição de lado também do Bruno Sávio, né? O Guarani faz um bom jogo e deve-se muito à boa partida do Marcelo, que está ali na contenção, protegendo a linha de zaga, e também do Persson, que retornou à equipe titular, aliás, não deveria nem ter saído, né? Ao lado do Murilo Rangel. O Rafael Costa faz um bom jogo justamente por isso. Recebe bolas com qualidade, se movimenta. O Murilo Rangel e o Eduardo Persson levam essa bola com qualidade. E a recomposição do lado de Bruno Sávio e também do Vagninho é importantíssimo para que o Figueirense não ande na partida. O Guarani se defende com eficiência e ataca com competência. É um Guarani muito diferente. Muito diferente, tem muita qualidade técnica e tem também uma malha de marcação quase que intransponível. Falei agora há pouco do Bela Aliança, só para falar certinho, né? Bela Aliança, bairro e parque, ainda dá tempo. É hoje o lançamento da segunda fase, lotes a partir de 250 metros quadrados. E quem chega primeiro, escolhe primeiro, né? Então a construção do seu novo sonho está aqui, ó, Avenida John Boy do Lope, ao lado do Shopping Parque das Bandeiras. Para saber mais, tirar as dúvidas, acesse e saiba mais, belalianca.com, belalianca.com. E vem dominando o time do Figueirense no campo de defesa, perdendo o jogo em casa, placar de 2-0. Sanches carrega, leva, fica difícil. Guarani aperta na marcação, ele é obrigado a recuar. E agora vem pela ponta canhota Diego Gonçalves. Levantou a bola cruzada dentro da grande área. Que dominou, saiu da área, rolou na ponta pela esquerda. Gonçalves tentou, passou o pé direito em cima da bola. Chega a marcação de Valber. Vai para fora, para a linha lateral. 5 minutos no additional time. É arremesso pela esquerda. Vem o time do Figueira. Sanches lançou para dentro da grande área. A bola vai para fora pela linha de fundo. Didi estava na bola, mas não chegou a tocar. Quem tocou foi o atacante. É tiro de meta para o Guarani bater. Chegou cercando na proteção e depois recebeu ali o cumprimento do Rafael Pim, goleiro do Guarani. 2-0, Bugre. Tem coisa que é legal, hein? Sim. Tem coisa que é super legal. Sei.
E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S. Falta lá pela ponta direita, falta pro Guarani bater, Marcos Luiz. E o Rafael Costa está ali na área esperando o cabeceio, né, para tentar o gol da equipe do Guarani. O mesmo acontece com o Marcelo. A falta é perigosíssima, Cristóvão. Falta perigosíssima, partiu Bidu, pé canhoto, bateu para a pequena área, tira lá atrás Everton Santos. Empurra pela linha de fundo, saiu em escanteio. Escanteio para o Guarani bater. O último toque foi do zagueiro da equipe do Figueirense, Batista. Ganha escanteio a equipe do Guarani. O Cristóvão vai para a cobrança do lateral. Não chegou a sair pela linha de fundo, marcou arremesso lateral. Cristóvão cobra e agora sim o escanteio, porque ele chutou contra o corpo de Sanches pela linha de fundo. O cara que faz o corte lá, acho que nunca passou nem em frente ao estádio de futebol. Hein? Deus me livre, Deus o titular faltou, pegaram um lá, falou, vai esse mesmo. Vai esse aqui, pô. Vai pra bola para fazer a cobrança. Tô falando isso com relação à transmissão oficial do jogo. Partiu, pé canhoto, Murilo Rangel cobrou o escanteio, bola fechada, tira. Afasta lá atrás, o zagueiro meteu para fora pela linha de fundo. Escanteio pela direita, novo escanteio para o time do Guarani. Vem para a bola para fazer a cobrança. Volta lá, velho. O cara fica... Partiu Murilo Rangel, pé canhoto, cruzou, vai direto para fora pela linha de fundo. Cara, acho que não é do ramo não, hein? Acho que o cara... O Tigrão, o escanteio pronto para ser batido e ele corta para a imagem do goleiro ali. Pô, tá de brincadeira. Acho que ele gostou do Rafael Costa. Ele enche a tela com a cara do Rafael Costa e a bola tá lá no corner, você não sabe quem vai bater, pô. Brincadeira, ó. Vem embora pela direita, se manda no campo de ataque. Patrick empurrando lá pela ponta direita. Parte o Lucas Carvalho, levou na perna direita, cruzou na área, subiu lá atrás, tira Cristóvão. A bola caiu na direita, Bruno Sávio tentou levar, jogou para fora. É arremesso lateral. Sanches tem para essa cobra, soltando para Diego Gonçalves. Ele leva 2 na marcação. O Guarani aperta a marcação, rola atrás, vem para Patrick ali na intermediária. Lançou na entrada da grande área para Dudu. Pela esquerda vem Sanches, levantou, cruzou na área, toca de cabeça, é gol! Gol! Diego Gonçalves de cabeça, cruzamento na esquerda de Sanches, levantou na entrada da pequena área, ele girou o pescoço e enfiou a testa na bola. Diego Gonçalves mandou pro gol, diminui. Diego Gonçalves, camisa 16. Guarani 2, Figueirense 1. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O cruzamento partiu aqui da esquerda, né, Batista? O Sanches percebeu que tinha condições para o cruzamento, até porque ninguém marcava o Diogo Gonçalves. E aí o atacante do Figueira testou, não deu para o Rafael Pim. Diminui 2-1 o jogo. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 2 para o Guarani, 1 para o Figueirense. Vem aí o intervalo inteligente, diferente no Rádio Brasileiro. Aqui na Bandeirantes, alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Natan Prado, diretor comercial de Salto, São Paulo. Amigo aí, parceiro aí do Greger, do Batista também. Obrigado, viu, Natan Prado. Sim, Marcos Luiz. O Diego Gonçalves, autor do gol da equipe do Figueirense. Vamos ouvir, Edu. Pode acontecer, mas agora é voltar como nós terminamos esse segundo tempo aí, ou voltar para o segundo como terminamos o primeiro, forte, em cima, marcando e
e vamos procurar fazer o de empate e sair com a vitória dentro de casa. Edu, só para brincar um pouquinho, a gente vai ouvir daqui a pouco o atleta do Guarani. Se você observar aí na tela, o gol do Diego Gonçalves foi de cabeça, né? Mas não desmanchou o penteado do jogador, Edu. Ele passou um Gumex ali que eu vou falar um negócio para você. Não é fácil não, né? Até na época que você também usava Gumex, na época do tempo da Brilhantina. E o Rafael Costa, o atacante do Guarani, para mim agora o melhor jogador em campo, deu passe para um gol, fez o primeiro gol da equipe do Guarani, atleta do Bugre. De volume, mas não estava sendo vitorioso, não estava conseguindo acertar a última bola. Hoje a gente foi feliz, aproveitamos a oportunidade que tivemos, tomamos um gol no final ali, mas que esse gol sirva de atenção para a gente, voltar no segundo tempo mais ligado e quem sabe fazer mais um gol e ampliar o placar para que possamos levar esses 3 pontos para Campinas. Legal, Rafael Costa, autor de um gol e passe para o segundo do Bidu, hein, Edu? É verdade, vai ter nota alta se tudo der certo. Ronilson de São Luís, no Maranhão, nosso muito obrigado. Nivaldo de Sumaré. Alô, doutor Gustavo Matos, um abraço, doutor Gustavo Matos, muito obrigado. Aguinaldo do Proença, manda aquele abraço para o Marcos Luiz. Alô, dona Gilda Esquiezari Machado, da Vila Boa Vista, 85 anos, Bugrina. Senhora Gilda, um grande abraço, um beijo no coração da senhora, muito obrigado. Vamos ouvir aqui então na sequência, vamos dar uma faturada. Ó, esse gol, o que muda, hein? Tava tudo legal, 2-0, 48 gol do Figueira. 11 horas começou o jogo, muito calor, o que é que muda? Analisando aqui o Tigrão e Greg Zorzin, Rafael Costa, 1 minuto, Guarani 1-0, não marcava 2 meses. E o Bidu marca o seu segundo gol no profissional. O primeiro foi contra o Santo André, no dia 2 de fevereiro, aliás, foi o gol da vitória. É o gol que vamos ouvir, o gol mais bonito de calcanhar. Rafael Costa para Bidu, Bidu encheu o pé e fez o segundo. Já voltamos com a opinião Bandeirantes, 11h52, intervalo 2-1 Guarani. Futebol. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. E você, já pensou em ter tudo o que precisa a um clique sem sair de casa? Pinte no site da Saci e aproveite a grande variedade de produtos e o melhor atendimento da região, sempre à sua disposição. Não perca tempo, acesse e aproveite sacitintas.com.br. Pinta na Saci. Vinha eu com meu automóvel pela autopista quando fui parado pela autoridade. Ele disse alto lá. Seu para-brisa está trincado, vai ser autuado. Autoconfiante respondi, vou agora na Autoglass. Para-brisa, farol, retrovisor, tudo eles consertam. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanterna, retrovisor e para-choque. Autoglass é o nome certo. Não se engane, fique esperto. Autoglass é o nome certo. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Domina Rafael Costa, passe de calcanhar, partiu, vem pelo setor esquerdo, Bidu, pé canhoto, bateu, gol! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre!
de 24 minutos passados, primeiro tempo, pela meia esquerda no campo de ataque, uma trama de bola, elementos cênicos, recurso técnico eficiente, preenchendo os vazios e realmente conseguindo uma jogada extraordinária. Passe de calcanhar de Rafael Costa para Bidu. Bidu entrou na bola de pé canhoto, bateu, jogou a bola no fundo do gol do Figueira. Ela fez um golaço. Bidu faz a rede chacoalhar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Espetacular! Perda espetacular do Bidu para meter a bola no fundo do gol. Bidu, extraordinária a magia da perna canhota. Bidu, 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 camisa 20. Do gol, amplia no Orlando Scarpelli. Guarani faz 2 gols importantíssimos no primeiro tempo. Hoje sempre Guarani, a torcida vibra, da pele até o osso. Guarani 2, Figueirense 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E que golaço, hein, Batista? Jogada trabalhada ali. Olha o passe do Rafael Costa de calcanhar, porque não dava tempo para ele girar sobre o próprio corpo e fazer o passe para o Bidu. Inteligentemente, de calcanhar, meteu para o lateral da equipe do Guarani. Bidu percebeu que o ângulo do Rodolfo Castro estava dentro. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado, em todos os momentos. Café Moraes, um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho, em todos os lugares. É bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes é do Pinheiro. Caio de Hortolândia, fã do Greg, um abraço, Caio, muito obrigado. Enoque, Jardim Pacaembu, o Fabião Bugrino e o Carlos de Águas da Prata. Carlos, Águas da Prata, muito obrigado. E aqui o Nardo de Sumaré sinaliza como é que é, meu amigo Boi Buco, do Esmeraldina. É gente boa, viu? Ele está apanhando da mulher, mas é gente boa. Uxi, o que é isso? Olha, 2-1, detalhe é que o goleiro Jefferson Paulino, logo após a marcação do segundo gol, sentiu a virilha, saiu, entrou Rafael Pim e marcou no finalzinho aí o Figueirense com Diogo Gonçalves. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Esse gol aí, o que muda? Estava 2-0 Guarani. E aí, Tigrão? Com um belo primeiro tempo do Guarani, não deveria ter tomado esse gol já no finalzinho, né, nos acréscimos. E como diz o oráculo, futebol é jogo de erros. Um erro lamentável do Guarani fez com que o time tomasse o gol, porque o Figueirense não produziu para fazer o gol. Ele fez em cima de uma falha do Guarani que eu vou descrever daqui a pouco. Agora, independentemente desse erro, propiciou ao Figueirense, que marca pouquíssimos gols. Ele antes desse jogo tinha 3 gols em 9 partidas, o que dá uma média de 1 gol a cada 3 jogos. O que propiciou não foi uma construção do Figueirense, e sim uma sequência de erros do Guarani, que eu vou descrever aqui daqui a pouquinho. E aí é o seguinte, fora esse erro, primeiro tempo de gente grande do Guarani, time agrupado, time bem distribuído, uma dobra legal do lado direito de Bruno Sávio e Cristóvão, de Bidu e Vagninho, Vagninho mais apagadinho, do lado esquerdo, mas participando, cai por ali o Rangel que flutua, encosta e empurra o Rangel para frente. O Eduardo Persson, esse é o cara que empurra o Rangel, que flutua tanto na direita quanto na esquerda, e o Rafael Costa, um inferno
para o Figueirense hoje. Fez o primeiro, deu o passe de calcanhar para o segundo, um golaço, uma pancada, fechou na diagonal o Bidu, pegou na ponta, veio para a meia, bico da grande área, adentrou e meteu o cacete. Sem medo de ser feliz, 3 dedos, lado de fora do pé esquerdo, um canhão na cara do Rodolfo Castro, que nem viu onde a bola parou. O Guarani fez talvez o seu melhor primeiro tempo da Série B até agora. O Figueirense não viu a bola. Agora, você me perguntou o que é que pode mudar. Claro que os primeiros movimentos do segundo tempo vão mostrar se o Guarani sentiu, se vai sentir o gol que tomou, se o Figueirense aumenta a sua performance, se o Figueirense melhora o seu desempenho com o gol que fez, porque no primeiro tempo 2-0, se fosse esse o placar, não fosse os erros do Guarani, no gol que tomou apenas ali, o placar ainda estaria de bom tamanho para o Figueirense, que o Guarani poderia ter feito mais. Muito bem protegida a cabeça de área com o Marcelo e coadjuvado pelo Eduardo Persson. E agora eu entro no momento do gol para passar aqui para o Gleger. O gol do Figueirense, porque os gols do Guarani foram jogadas construídas, muito bem construídas. E o gol do Figueirense estava fazendo a recomposição o Bruno Sávio. Ele ficou com a bola dominada e o time todo saindo. Ele tinha a bola com a cabeça erguida, sem ser pressionado. Ele foi tentar tocar essa bola para o Cristóvão, que já saía para o contra-ataque, e errou, deu uma espanada, meteu a bola para a lateral. Então, bola dominada é sua. Você não pode dar um lateral de graça. Na batida do lateral, a bola foi oferecida para o Sanches, o lateral esquerdo, melhor homem do Figueirense até agora dentro da partida. Melhor figura técnica do Figueirense. E ele cruzou, mas essa bola não poderia ter chegado. O Guarani estava saindo para o ataque e o Bruno Sávio errou. Deu o lateral de graça. Na batida do lateral, bola para o Sanches, ele cruza. E aí a segunda falha fatal. Tá mal no jogo, Valber. Tá mal no jogo, Valber. Já tinha falhado antes, o gol não saiu. O Figueirense poderia ter feito antes numa outra falha de saída de gol atabalhoada do Jefferson Paulino. E aí o Cristóvão salvou. Então o Figueirense só chegou em erros do Guarani. E nessa terceiro erro fatal, esse foi fatal, o Valber estava na trajetória da bola. Ele ficou olhando o jogador Diego Gonçalves, que é o cara que deu a desviada, que deu aquela mudada, uma virada de pescoço e botou a bola na rede. Valber, 34, no lance, assistindo tudo que estava acontecendo. Assistindo, olhou, ficou de costas para o cara que vinha de trás para cabecear. Falha clamorosa de posicionamento, de iniciativa e de tomada de decisão do Valber. Só por isso o Guarani tomou um gol, vai para o intervalo ganhando com méritos por 2-1, e os primeiros movimentos do segundo tempo vão mostrar se o gol acorda o Figueirense que voltou para o jogo ou não. Mas sem nenhuma gol que o Guarani poderia ter evitado tranquilamente, meu caríssimo Edu Pinheiro. Gostei muito do primeiro tempo pro Grino, exceção feita a falha no gol que acabou tomando, onde há uma discussão muito forte na posição do Sanches, para mim um pouquinho adiantado. Esse é o cara que fez o cruzamento. E para você, Gleger? Olha, Edu, eu também gostei do primeiro tempo do Guarani. É claro que houve aí essa falha descrita pelo Tigrão, mas o Guarani está bem posicionado. Tem que estar um pouco mais atento, principalmente nessa saída de bola, nessa transição, né? Meio de campo, ataque, para que não haja muito erro. O Guarani fez um bom primeiro tempo, deu mostras, é só uma impressão que eu tive, que senti um pouco aí no finalzinho do jogo, no aspecto físico, mas a gente espera que o Guarani possa voltar com a mesma organização, um pouco mais ligado, porque está ganhando o jogo e precisa dos 3 pontos. E vai começar o segundo tempo, Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo.
Carlos Batista. E lá vou eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória na Pezona. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Guarani, começa o segundo tempo, o time do Guarani vencendo o jogo, placar de 2-1, gol de Rafael Costa, 1 minuto e pouco do primeiro tempo, e depois Bidu fez um golaço, uma pintura, meteu na rede 2-0 e no finalzinho do primeiro tempo, marcou de cabeça Diego Gonçalves, gol irregular, mas que o árbitro marcou e deu, portanto, o gol para a equipe do Figueirense, 2-1. Amarelo. Amarelo, pois não, uma informação, Murilo Marquinhos. Rangel, Batista, levou cartão amarelo, 91 do Guarani, na falta em cima do Lucas Carvalho. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S. Domina pela direita, vem para o campo de ataque Lucas Carvalho, o time do Figueirense tenta a descida, lançou na profundidade para Everton Santos, acabou o campo, a bola passou e saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani. Alguma alteração para o segundo tempo, hein, Marquinhos? Não, Batista, somente aquela do primeiro tempo, a saída do Paulino para a entrada do Rafael Pim. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Informação no ar. Você vai se lembrar, Batista, esse goleiro Rodolfo Castro do Figueirense já jogou na equipe do Guarani. Ele foi contratado pelo lugar do Wallace, lembra? Falecido Wallace. Sim. Rodolfo Castro já jogou no Guarani. Placar de 2-1, o time do Guarani está vencendo o jogo e nós estamos no ar em AM 1170 e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em todos os devices. É só se ligar em todos os devices da rede Bandeirantes de Rádio. Estamos no YouTube. É só procurar lá por Rádio Bandeirantes Campinas. Mande uma mensagem de WhatsApp para 971021493. 971021493. Dudu, lá vem o Figueirense, pé direito, levantou na área, vem de soco. Chega, tira, Rafael Pim, mas não estava valendo nada, porque o Bandeira já apontava impedimento no ataque do Figueirense. E o Rafael Pim saiu socando ali, Batista, mas legal, a jogada já tinha sido impugnada pelo Bandeira. Gleger Zorzin, você faria o técnico do Guarani? Catalã não fez nenhuma alteração, com exceção daquela do Jefferson Paulino, que saiu com desconforto muscular, e entrou o Rafael Pim. Para o segundo tempo, você faria alguma alteração no Guarani, em Gleger? Não, Batista, não faria não. Deixaria o pessoal aí, tá bem, o Guarani tá organizado. Eu prepararia aí uma substituição para surpreender. Eduardo Perso colocou no meio das canetas do adversário, bateu cruzado na área, em cima da marcação, a bola voltou, dominou, partiu, Marcelo quebra linhas, chegou quebrando linhas, tentou fazer o passe, errou, contra-golpe armado, cima da Everton Santos, vem pela direita, passe errado, Murilo Rangel, presente para ele, recupera o Guarani, a posse de bola e vem com Cristóvão pela direita, ultrapassa a linha da metade do campo, abrindo o jogo lá pela ponta direita no campo de ataque, vem Bruno Sávio, dominou, recuou, chamou Marcelo, quebra linhas pela meia direita, ele pisa na bola, dança em cima da esférica para fazer o passe, recua para o campo de defesa, vem para Valber, para Didi, abriu na esquerda para Bidu, Bidu tá com moral, fez um golaço, ele toca recuado, volta a bola para Didi, ele domina no campo de defesa, soltando para Valber pela direita, ultrapassa a linha na metade do campo, na frente para Bruno Sávio, se manda, vai embora pela ponta, encarou a marcação, tira, Giovani
joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita, o time do Guarani vai cobrar. Cristóvão para Eduardo Perso, tentou, passe, errou. Jogou para fora, para a lateral. Pois não, Gleger, concluindo o seu raciocínio, por favor. Só prepararia uma substituição aí para tentar surpreender, mas não teria mexido não, Batista. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5,5, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona em Florianópolis, estádio Orlando Scarpelli, Guarani 2, Rafael Santos e Bidu. Figueirense 1, Edu Pinheiro. Ontem, Série B, amigo Batista, Botafogo de Ribeirão 1, CRB 2 e no Mineirão, Cruzeiro 0, Avaí 1. Do Japão nos ouvindo, final 4307, não colocou o nome. Alô, você do Japão, nosso muito obrigado do fundo do meu coração. Bandeirantes. Gerson domina, o time do Guarani avança pela meia direita, soltando para Rafael Costa, aberto na ponta direita, Bruno Sávio deslocou a bola para dentro da grande área para Cristóvão pela direita, encontra a marcação que tira. Joga a bola para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. A bola foi lá naqueles locais ali onde tem torcedores fictícios. Vem para a bola para fazer a cobrança pela direita. Cristóvão autorizado. Arremessa na linha de fundo. Chega lá atrás, tira. Afasta Diego Gonçalves. A bola volta pela direita. Vem Marcelo, quebra linhas. Se apresentou, conseguiu dominar. Tocou na lateral pela direita. Tentou a passagem. Cristóvão chega, tira. Sanches a bola. No Cristóvão, a bola vai para fora, para a linha lateral pela esquerda. Pois não, Tigrão. Um amigo nosso aí que falou que queria que a esposa dele fosse igual a esses torcedores aí. Ficasse quietinho o tempo todo sem abrir a boca. É isso aí, os torcedores, esses aí não xingam o técnico, não cornetam o jogador. Não reclamam se ele chega tarde. Verdade. É, mas eu conheço um amigo aí, né? Chegou em casa, a mulher estava esperando com a vassoura e aí ele falou: e aí, vai varrer ou vai voar? Vai varrer ou já está aquecendo o motor para ir no supermercado? Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Time do Figueirense domina no campo de defesa, tentando a passagem para o campo de ataque com passe completamente equivocado do Sanches. Mandou para fora, para a linha lateral. Olha o Gil Kleber, ele que está monitorando aqui o nosso YouTube. E um ouvinte entrou em contato, está acompanhando a transmissão. E ele disse que o nome desse cara aí, o apelido dele, né, não é Keké, e sim Keké. Ele falou que morava perto da casa dele e a família dele chama ele de Keké. Como é que é, Batista? Keké. Como é que é o negócio? O camisa 13 do Figueirense, que nós estamos chamando de Keké, ele está dizendo que o ouvinte, né, morava perto da casa dele e o pessoal chama ele lá de Keké e não de Keké. Não faça isso, Batista. Não chama de Keké, que você se compromete todo aí. É, mas é com estilo francês, né? Com biquinho e tudo, Batista? Que? A Sassi Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Sassi. Acesse sassitintas.com.br. Quem tá decide aqui é o gente, Gleger. E aí, Gleger, nós vamos chamá-lo de Keké ou de Keké? Eu prefiro Keké. Você quer Keké? Não é comigo, não. Você quer Keké? Oi, Tigrão. Quem está ouvindo a gente é o Robertinho Constantino. Ontem ele estava com o Claudião Corrente e mais uma grande galera lá no Giovanetti do Parque Dom Pedro Shopping. Numa determinada altura dos acontecimentos, ele perguntou para o Claudião: você lembra se eu vim de carro, de táxi ou de Uber, Claudião?
Bola dominada, o time do Figueirense vem pela ponta canhota, placar de 2-1, o time do Guarani vence o jogo. Parte o Giovani pela esquerda, rolou na ponta pelo setor canhoto, se manda Sanches, tenta a passagem, recua, vem pela meia esquerda. Trabalha o time do Figueirense no campo de ataque, o Guarani recua perigosamente, vem pela direita, Pereira para Patrick, dominou no corredor, enfiou a bola na velocidade para Dudu, não conseguiu levar, toca a bola recuado. Time do Figueirense está praticamente inteiro no campo de ataque, apenas um homem lá atrás, é o zagueiro. Bola pela direita, Gonçalves, soltando para Patrick, abriu pela direita, Pereira, é zagueiro, está se aventurando lá no campo de ataque, abriu para Lucas Carvalho, pé direito, bateu cruzado, afasta, tira, Wagninho recompondo. Empurra pela linha de fundo, saiu em escanteio para o Figueira bater. O último toque foi do jogador da equipe do Guarani, o Rafael Pim preocupado. O Bruno Sávio vai tentar ali ajudar, inclusive fazendo a marcação no primeiro pau. Escanteio a favor da equipe do Figueirense. Escanteio para o time do Figueirense bater pela direita. 11 minutos passados, etapa final. Guarani vencendo o jogo, placar de 2-1. Partiu, pé canhoto, levou na área, subiu lá atrás, afasta, tira Valber, a bola voltou, dominou, Giovani, pé canhoto, tocou, a bola voltou, pé canhoto, vem pra bola, bateu, Oliveira, é gol! Gol do Figueirense! Na marca de 11 minutos e meio do segundo tempo, após a cobrança de escanteio, a bola foi rechaçada lá atrás e sobrou na entrada da grande área. Victor Oliveira bateu de primeira, jogou a bola no fundo do gol de Rafael Pim. Vitor Oliveira, camisa número 3, é zagueiro. A pressão do Figueirense deu certo, empata o jogo. Empata o jogo no Orlando Scarpelli. Figueirense 2, Guarani 2. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Primeiro que o Tigrão já tinha chamado a atenção do Valber, né? O Valber tinha que ter dado ali a cobertura e não conseguiu. E outra, o Rafael Pim, Batista, inclusive a gente viu ali no lance por trás, onde ele não esboçou nenhum tipo de reação para tentar a defesa. Ele ficou esperando a bola do lado oposto. E aí o jogador da equipe do Figueira, que não é atacante, é zagueiro, escolheu, empata o jogo 2-2. E o Figueirense vai para cima do Guarani, levantamento, bola cruzada, vai para fora pela linha de fundo. Saiu em tiro de meta, Gleiger, Zorzi, 2-2, Figueirense e Guarani. É impressionante, né? O Guarani vai mexer agora aí no time, mas é impressionante. Entrarão, né, só, ó, Renanzinho, Alemão e Arthur Rezende. Bruno Sávio está deixando o gramado para a saída do Renanzinho. Essa é a primeira alteração. Bruno Sávio vai embora, entra Renanzinho com a número 35. Sai também o Murilo Rangel para a entrada do Alemão. É o Alemão com a número 14. E vai sair também o Rafael Costa, né? O Rafael Costa, as alterações que estão sendo processadas, portanto, pelo técnico Ricardo Catalá. Rafael Costa para a entrada do Arthur Rezende com 80. Batista, nós vamos falar sobre a substituição. Eu queria falar sobre o Rafael Pim, né? É muito diferente, né, daquele Rafael Pim que a gente viu atuando lá pela Inter de Limeira. Parece que, sabe, primeiro que tinha um amigo meu, Batista, que dizia que tem goleiro, parece que tem um imã que fica atrás da rede, né? Toda a bola que vai só na... É o chama-gol? É, aquele famoso chama-gol, é impressionante. Não dá pra entender, eu não, assim, olha, eu avalizei, e até quando jogava pela Inter, eu gostava muito do Rafael, acho que seria uma ótima contratação, mas estou começando a achar que eu estava enganado. Não dá para entender, o movimento que ele faz na hora do segundo gol, tudo bem que foi uma bela batida, tirando, deslocando, mas ele faz um movimento, já que entrega, né? Ele se entrega, ele não esboça nenhuma reação para tentar uma troca de mão, uma explosão um pouco mais alta para cima, para que ele possa fazer a defesa. Ele se entrega, ele apenas deita o corpo sem esboçar nenhuma reação. Tá estranho esse Rafael Pim, não é o mesmo Rafael Pim que eu vi atuando pela Inter de Limeira.
Goleiro realmente é um problema muito sério, né? Um atleta que joga ali no confinamento da área, aquela geografia acanhada, reduzida. Um espaço aonde não é permitido sair, de vez em quando ele sai e ele tem que fazer defesas fáceis, tem que pegar as bolas pegáveis e de vez em quando tem que fazer um milagre. E o Rafael Pim realmente tem tido enormes problemas. Domina Sanches, vem para Diego Gonçalves, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. A bola saiu, foi embora em tiro de meta para o Guarani bater. A única alteração, viu, Batista, não sou comentarista, que talvez eu não modificasse o time, eu não tiraria o Murilo Rangel. Eu acho que aí ele errou. E aí, Tigrão, as alterações no time do Guarani. Não pode tirar o Murilo Rangel. Domina o time do Figueirense, vem pela meia direita no campo de ataque, chega atrás de Di, brigou, tirou, afastou, Vagninho tocou de cabeça, vem para Eduardo Persson tentando concluir a jogada, rola atrás, vem para Arthur Rezende virando na ponta canhota, domina Vagninho, em cima da marcação, toca recuado, vem para o campo de defesa pela esquerda, trabalha, domina Bidu, soltando para Marcelo, quebra linhas dentro do círculo central, abriu o jogo lá pela ponta direita para Cristóvão, vem em cima da marcação, girou, tocou, recuando pela direita, trabalha Renanzinho para fazer o passe para Marcelo, meteu a bola na área, chega lá atrás, a marcação, a bola escapa, sai, vai embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta. É pro Figueirense, pois não, Tigrão? Não, até tivemos um pequeno pico aí, mas é assim, ó. Nessa eu tô com o Marquinho. Eu não tiro o Murilo Rangel, não tiraria agora, ainda muito cedo. É um cara que pode decidir a qualquer momento. A entrada do alemão, o que ela pode resolver, né, dentro daquilo que nós vimos de performance do alemão? Pode até hoje resolver, mas pelo que nós vimos até agora não altera muito não. O Arthur Rezende é que vai fazer, que vinha fazendo o Murilo Rangel. Renanzinho, lado direito do Sávio, Sávio estava sumidão, participou do primeiro gol e mais nada, né? Agora, eu não tiraria ainda o Rangel, até porque com a troca do goleiro, o Catalá já fez 4, só tem mais uma e tem muito jogo pela frente, especialmente num jogo de meio-dia, de sol do meio-dia. Vem embora o time do Guarani com o Bidu pela esquerda, pediu falta, o árbitro não marcou, o Guarani insiste na saída de bola, marca, toca pelo setor esquerdo, Bidu, Eduardo Persson vem para Vagninho, pé canhoto, bateu cruzado, chega tirando o zagueiro. A bola foi embora por cima do gol, pela linha de fundo, quase gol contra. Numa grande jogada do Guarani, Vagninho, ao invés de bater pro gol, cruzou. A bola tocou no zagueiro, a bola subiu. Vitor Oliveira, ele que marcou o gol de empate, quase faz contra Marcos Luiz. E a bola era pro Renanzinho, né, Batista? Que entrou agora no segundo tempo na alteração, processada aí pelo técnico Ricardo Catalá. Escanteio para a equipe do Guarani, o Bidu tá por ali, Batista. Bidu vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio, partiu o pé canhoto, levantou na área, entrada na área, dominou Renanzinho, recua pela meia, Cristóvão, pé direito, levantou para Vagninho, de cabeça, subiu a bandeira marcando impedimento de Vagninho. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S. 18 minutos passados, segundo tempo, o Guarani abriu 2-0 no primeiro tempo, 1 minuto e meio, fez um gol com Rafael Costa e depois Bidu fez um golaço, virou ganhando por 2-0 e no segundo tempo tomou 2 gols, o jogo está empatado, placar de 2-2. Quero mandar aqui um grande abraço para o Cleiton. Alô, Cleiton, tá na loja, tá trabalhando hoje lá com o pessoal todo trabalhando. Ele que é da Campinas Celulares, parceiro comercial aqui da Rádio Bandeirantes, está todo dia no programa Os Donos da Bola e está curtindo o som da Bandeirantes. Um abraço, Cleiton, um grande empresário. Domina Eduardo Persson, o time do Guarani vem para o campo de ataque. Vai tentar um sprint para fazer o terceiro gol. Domina Eduardo Persson para Bidu. Puxou para dentro, fez o passe na área para Vagninho, enroscou, tirou, voltou. Bidu pela lateral, fez o break, pé direito, cruzou na área, tira lá atrás Oliveira. A bola vai à linha de fundo, escapou.
tocou, saiu, é escanteio pro Guarani bater. E a reclamação agora do Vagninho, Batista, porque o árbitro acabou, na opinião do Vagninho, tinha que ter dado cartão para o jogador do Figueirense. Ele deu jogada a favor do Guarani, mas deu lateral para a equipe do Figueira, hein, Batista? Quero mandar um grande abraço aqui para o Nivaldo de la Libera. O de la Libera. É Nivaldo, alô Nivaldo, ele está dizendo aqui, ó. Estou aqui em Votuporanga, ouvindo o Batista. Manda aí um abraço para nós aqui. Nivaldo e o Neguinho. Alô, Nivaldo, Neguinho, grande abraço aí, hein? Muito obrigado. Essa aqui é pelo Facebook, ele está acompanhando pelo Facebook. Abraço para vocês aí, muito obrigado a todos aí em Votuporanga. Será que é quente lá em Votuporanga, Batista? Hein? É quente em Votuporanga, não? Ah, Votuporanga é quente, hein? Aquela região toda ali, né, ô Marquinhos, é praticamente a antessala do capeta. É verdade. O cara que vai pro inferno tem que fazer estágio ali naquela região, viu, Batista? Eduardo Persson dominou, lançou no fundo do campo, Vagninho desceu pela lateral da grande área, fez o cruzamento em cima da marcação, Pereira chega, tira, jogou pra fora, pra linha lateral, cobrança de arremesso, o time do Guarani tem a posse de bola na ponta canhota, Vagninho recolheu na perna direita, volta no Bidu, Bidu levou com dificuldade, falta nele, o árbitro parou, marcou. É falta para o Guarani bater. E entrou o Arouca, Batista, número 5 na equipe do Figueirense. Parece que saiu o Patrick, número 7, mas eu vou confirmar para você. Arouca, número 5, entrou. Arouca, camisa número 5, aquele mesmo, né? Arouca, Santos, São Paulo. Arouca tá aí no banco do Figueirense. Que faz, hein? Vai para a bola o time do Guarani para fazer a cobrança de falta no campo de ataque. Partiu, Vagninho, pé direito, lançou na área, subiu Rodolfo Castro. Foi lá em cima, pegou firme, caiu e ficou caído, Marquinhos. E vai valorizar, Batista, porque o Figueirense estava tomando um sufoco. Agora o empate por 2-2, mas a falta aconteceu do Valber, número 34 do Bugre. E aqui o doutor cardiologista Gustavo Matos. Grande abraço, muito obrigado. Ele mandou aqui uma mensagem, tomou o empate, não é possível. É o doutor Gustavo Matos, sim, tomou o empate de forma inexplicável, porque o Figueirense não tinha futebol para empatar com o Guarani, que fez um excelente primeiro tempo, disse o Tigrão no intervalo. Melhor primeiro tempo do Guarani em todo o campeonato até aqui. Entrou o Eliezer. Insiste, vem para a bola, Vagninho pela esquerda. Ganhou, mas usou o braço, o árbitro viu, marcou falta, campo de defesa, falta pro Figueirense bater. E entrou mais um aí, Batista. Eliezer, número 8 na equipe do Figueirense. Né, o GC mostrou ali que saiu o Patrick, mas o Patrick tinha saído já na entrada do Arouca. Só confirmo para você daqui a pouco o outro atleta. Qual o número do Eliezer? Número 8. Número 8 para Eliezer. O seu almoço no Ponto 10, restaurante aberto todos os dias. O melhor self-service, grande variedade. Carnes, massas, saladas fresquinhas, deliciosas, sobremesas, sucos, chopes, cervejas geladíssimas. Rua Boa Ventura do Amaral 788.10, restaurante. Alemão dominou, soltou o jogo para Marcelo, perna direita, erra o passe, insiste na marcação, na saída de bola, o Guarani comete falta, o árbitro paralisa e marca a falta, campo de defesa para o Figueirense bater. 23 minutos, estamos ultrapassando a metade do segundo tempo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E o segundo tempo, quem está melhor até aqui em Tigrão? Figueirense fez o gol no apagar das luzes do primeiro tempo, voltou bem, deu uma pressão, o Guarani falhou de novo. Figueirense fez 3 gols em 9 jogos, hoje faz 2 contra o Guarani. Isso mostra a performance defensiva ruim. Quando o Figueirense apertou um pouquinho, o Guarani não foi bem na sua linha de zaga. Figueirense chegou ao empate, mas recuou. O Guarani é melhor que o Figueirense não se sustentou, mantendo a pressão, recuou. O Guarani volta a ter completamente o comando do jogo. E aí quem está empurrando o time para frente e está indo na do Murilo Rangel é o Eduardo Persson. Enquanto que o Arthur Rezende está vindo mais de trás, quase que como um segundo volante, ao lado do Marcelo.
Vamos ver se dá E certo. vem o time do Guarani. Cristóvão levou pela lateral da grande área, cruzou em cima da marcação. Oliveira afasta, tira, a bola volta. Renanzinho brigou pela posse da bola em cima do Keke. Bola volta pela direita, Eduardo Persson tocando dentro do círculo central. Didi dominou, rolou, vem pela esquerda, vem pra bola, tentando a passagem. Bidu pra Wagninho, voltou pra Bidu, pé canhoto, cruzou na área, subiu o Renanzinho de cabeça. Sai Rodolfo Castro, a cabeçada saiu fraca, pegou firme o goleiro do Figueira, Marquinhos. E não deu nenhum tipo de rebote, aproveita para orientar a zaga da equipe do Figueirense, Batista. E manda um abraço aí, ó, pro João Lucas. Dionísio tá curtindo a transmissão aqui da Rádio Bandeirantes, ele é lá da região e disse que a cidade de Votuporanga é a cidade das brisas suaves. Que coisa fantástica, hein? A audiência qualificada da Rádio Bandeirantes me mandou mensagem aqui pelo Twitter. Cláudio Zaidan. Grande Zaidan. Abraço, muito obrigado. Ele que está curtindo o som com o Rafael. Abraço, muito obrigado. Ele está dizendo aqui, você narra muito, parabéns. Olha, para mim é um troféu, né? Receber um elogio desse do Zaidan. Zaidan, um abraço para você. Deus te pague, hein, amigo. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. O jogo está parado, Marquinhos, o que aconteceu ali? Houve uma falta, Batista, onde o árbitro acabou chamando inclusive a atenção do próprio técnico Ricardo Catalá pela reclamação. E no banco de reservas, o Giba Félix, preparador de goleiros, levou o cartão amarelo. 2-2 o jogo em Santa Catarina. 2-2, o time do Guarani vencia 2-0 o primeiro tempo, abriu 2-0 e no segundo tempo tomou 2 gols e, portanto, o jogo está empatado. Batista. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais e importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Pois não, Tigrão, pode falar. Não, na verdade o Figueirense fez o seu primeiro gol no finalzinho do primeiro tempo. Verdade, na verdade, finalzinho do primeiro tempo. Fez com que o Elano trabalhasse muito bem o lado psicológico da equipe no intervalo. Gol no finalzinho do primeiro tempo, o Figueirense estava morto em campo, o Guarani jogando de mão. Esse gol ainda no primeiro tempo trouxe de volta a cena do jogo a equipe do Figueirense, que teve um sprint aí de início, que deu uma pressão e fez o segundo gol, mas sempre trabalhando em cima de uma manhã-tarde de pouca inspiração do sistema de marcação do Guarani. Agora, parada para hidratação, o jogo se arrasta, né? Claramente os jogadores extremamente desgastados, mas a verdade, até como um alento aí para a torcida do Guarani, depois que tomou o segundo gol, o Guarani retomou as rédeas, empurra as linhas do Figueirense para trás e claro que pode tomar um contra-ataque aí e perder o jogo, mas está numa situação de comando do jogo, portanto, com possibilidades ainda de buscar a vitória que estava, a nosso ver, praticamente assegurada quando o Guarani começou a falhar defensivamente e permitiu um empate para a limitadíssima equipe do Figueirense. Bem, o jogo está parado por causa da hidratação e funciona assim, tem um termômetro lá com o quarto árbitro. Quando o termômetro fica mais do que 10 minutos com temperatura acima de 28 graus, aí o jogo é paralisado para que os atletas possam se hidratar. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vai mudar o time do Figueirense, vai fazer alterações. O Sanches está indo embora meia dúzia para a entrada do Everton Galdino com a número 27. Everton Galdino, número 27, a segunda alteração, Batista. Está entrando também o Paulo Ricardo com a número 15. Paulo Ricardo, 15. Já confirmo para você quem deixou o gramado. Paulo Ricardo, 15, entrou também na equipe do Figueirense.
É o Giovani, né? Giovani que está indo embora. E agora também deixando o gramado da equipe do Figueirense, está entrando o número 30, que é o Brunetti, para a entrada, agora sim, né? E sai o Giovani, número 99. Então, sai Giovani, 99, entra o Brunetti, 30. Só vou confirmar quem saiu para a entrada do Paulo Ricardo com a 15. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Pezona é aqui no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Santa Catarina. Figueirense 2, Guarani 2. Com esse empate, Guarani nesse momento é o 15º, tá indo para 9 pontos, gente. Muito obrigado, bombando aqui o WhatsApp, não tô dando conta, hein? O Jason Bugrino do Parapeito, lá de Tupi Paulista, muito obrigado ao amigo, não colocou o nome. O Álvaro, Zona Azul de São Paulo, o Ditinho de Tupã, de Araxá, alô Josiel, grande Araxá, terra de Dona Beija. E o Lalau, barbeiro do Parque Industrial, lá de Valinhos, manda um abraço para o bar do Cícero, na Vila Brandina. Obrigado, gente. E vem o time do Figueirense, bico direito na grande área, Lucas Carvalho bateu, a bola foi embora por cima do gol, pela linha de fundo, em tiro de meta, campo de defesa para o Guarani bater. E a outra alteração, Batista, arrisca aí da sua ficha, saiu o Vitor Oliveira, número 3, e aí sim o Paulo Ricardo com a 15. Ok, Batistão? Ok, portanto, as alterações no time do Figueirense. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Arthur Rezende domina no campo avançado, soltando pela esquerda para Bidu, para Vagninho. Ele dominou e já recuou pela intermediária adversária para Arthur pela esquerda. Arthur Rezende tentou um passe, errou, chegou, dominou. O time do Figueirense se manda no campo de ataque. Eliezer lançou na entrada da grande área para Keke. Chega, tira, Didi, afasta. E o Keke ficou caído. A bola caiu lá pela direita. O time do Guarani vai sair jogando no campo de defesa. Trabalha Marcelo, quebra linhas para fazer o passe, puxando contra-golpe, lançando para Bidu pela esquerda. Abriu na ponta para Vagninho, dominou, desceu, foi para a entrada da grande área, arrumou para o pé direito, bateu para o gol. Rodolfo Castro defendeu o chute rasteiro da entrada da área. Lá atrás o time do Figueirense vai sair jogando. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Time do Guarani domina, Didi soltando para Eduardo Perso no corredor. Vagninho chegou para furar o bloqueio, partiu, opa! Falta nele, antes que chegasse na meia-lua frontal da grande área, foi aterrado. O árbitro parou, marcou falta. É falta perigosíssima para o Guarani bater. E aí a reclamação, Batista, do Vagninho é que o árbitro não deu o cartão para o jogador do Figueirense. A falta é perigosa a favor do Bugre. O Bidu pega muito bem dali, o Cristóvão também, o próprio Vagninho, né? O Vagninho, o Gleger já chamou a atenção em algumas oportunidades. Na Coreia, fez muitos gols de bola parada. Como é que é a história aí, Batista? Bola parada, 70% em média. Explica aí, Batista. Sim, 70% em média. Porque tem jogo que é 100%, tem jogo que é 50%, tem jogo que é 25%, então 70% em média dos gols saem de bola parada, com 1 ou 2 toques. Com 1 ou 2 toques. 70% em média do futebol sai de bola parada. Vem pra bola para fazer a cobrança. Bidu posicionado, bate com a esquerda. São 4, 5 homens na composição da barreira. Arthur Rezende, que também bate muito bem, bate com a direita. Autorizado. Arthur Rezende, pé direito, bateu na defesa, desviou. Saiu Rodolfo Castro.
Pega firme, sem rebote, Marcos Luiz. Nenhum susto, tranquilo, soberano, vai segurando o Figueirense. Resultado bom para quem estava perdendo por 2-0, né, Batista? A Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 2-2, o Guarani vencia pelo placar de 2-0 no último minuto do primeiro tempo, tomou um gol e o Figueirense fez mais um no segundo tempo. Placar de 2-2, o jogo está empatado. Time do Guarani sai jogando no campo de defesa com Cristóvão para Arthur Rezende, volta no Cristóvão, ele recebe, Guarani imprime uma lentidão preocupante neste momento, toca a bola pela esquerda, vem Bidu para fazer o passe por dentro, vem para dentro do círculo central, acelera um pouco, vem na bola, Marcelo quebra linhas, lançou lá pela ponta direita, a bola saiu pela linha lateral, passe muito mal executado, é arremesso no campo de defesa pela esquerda, arremesso para o Figueira, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, a Pezone aqui em Santa Catarina, Florianópolis, a Ilha da Magia. Guarani está empatando o jogo, Figueirense 2, Guarani 2, Edu. 19 horas, Beira Rio, Inter e São Paulo. Hoje no Inter, o Wendel está com Covid, o William Potker machucado. No São Paulo, Daniel Alves foi relacionado, viajou, teve fratura no antebraço. Um abraço para o André Carnieri, aliás é André Carnieri, direto de Cascavel, Paraná. E também o Ademir de Valinhos. Muito obrigado. Marcelo domina no campo de defesa. O time do Guarani vem para a bola. No toque de bola no campo de defesa. Na triangulação. Bidu recua. Didi outra vez para Marcelo, quebra linhas. Ele recua para Didi. Pisa na bola. Arruma na perna direita. Keke fica lá na frente na entrada da grande área. Marcando a saída de bola. Time do Figueirense isola um jogador. Praticamente anula qualquer atividade dele, deixando só uma atividade principal, que é a marcação na saída de bola do time do Guarani. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S. Bola levantada na entrada da área, Wagninho, passe de calcanhar, Bidu, pé canhoto, bateu, pega! Rodolfo Castro, o chute não saiu forte não, Bidu de perna esquerda, entrada da área, lá do canhoto, bateu a bola queimando a grama, rasteirinha, Rodolfo pegou firme e vem de novo o time do Guarani pela direita, acima da Renanzinho, balança o corpo, tenta a saída, perdeu, recupera o time do Figueira, posse de bola e vem pro contra-golpe, Arouca foi quem tirou, fazendo o lançamento no campo de ataque com Everton, Galdino perdeu, recupera o time do Guarani, Didi tocando o jogo para Arthur Rezende na perna direita, faz o lançamento comprido lá pelo setor esquerdo. Aí fica difícil, né? Pega essa aí, ó. E aí meteu para fora, para a linha lateral, é arremesso para o time do Figueira bater no campo de defesa. Com essa lua, Batista, sabe que ele falou? Tô fora. Tá louco, pelo amor de Deus, né? Embaixo de uma lua dessa, mandar o cara para correr numa bola dessa, nem que ele tivesse turbina nas nádegas, chegaria nessa bola. É verdade. E vem Cristóvão, o time do Guarani se assanha um pouco pelo lado direito. Arthur Rezende recolhe na perna direita, faz o passe lateral para Cristóvão, volta no Arthur Rezende, enfia um pouco mais à frente para Renanzinho na triangulação, lançamento, bola aberta pela ponta direita, tentou fazer o passe lá pelo setor direito, Eduardo Pelso de calcanhar, chega, tira, afasta a defensiva do Figueira, tentando contra-golpe, Bidu na marcação, chegou, tirou, jogou para fora, para a linha lateral, é arremesso, campo de defesa, arremesso para o Figueirense. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br.
Mande a sua mensagem via WhatsApp 971021493. 971021493. Grande abraço pro... Tá curtindo o som da Rádio Bandeirantes. Ele que normalmente ouve os jogos junto com o pai dele, o meu advogado, o doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. E o pai dele, o seu Nelson. Alô, seu Nelson, sempre com o rádio ligado aqui na Bandeirantes, acompanha os programas esportivos e também as transmissões dos jogos do Guarani. Ele que é bugrino da pele até o osso. E vem pro jogo pela direita, Everton Galdino, pela ponta direita, passou fácil pelo alemão, abriu na lateral pela direita, Lucas Carvalho tocando para Galdino, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta Valber, reboteada, a bola sobrou com o time do Guarani, sai jogando no campo de defesa, Renanzinho fez o lançamento para Alemão, Alemão para Wagninho, sai da marcação, vem por dentro para fazer o passe pela meia esquerda, para Arthur Rezende, recolheu, abriu na ponta pela esquerda, Renanzinho, lateral da grande área, arrumou, pé direito, bateu pro gol, vai embora, por cima do gol, cruzamento no bico esquerdo da grande área, Renanzinho, arrumou pro pé direito e bateu, a bola veio caindo, tipo folha seca do Didi, quase encobriu o goleiro, ela tocou na rede por cima do gol, passou lambendo a trave, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta pro Figueirense bater. Renanzinho, garoto da base, como é que você fala, Batista? Forjado no aço da base do Guarani, Batista? Forjado no aço da base do Guarani, Renanzinho, que é muito bom jogador, tem muita qualidade técnica. Placar de 2-2, o Guarani vencia 2-0, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Figueira marcou mais um 2-2. Domina o time do Figueira no campo de defesa, placar de 2-2. Domina pela direita, vem pra bola, ajeitando, tentando a passagem. Time do Guarani fica ali, né, com um homem à frente também, marcando a saída de bola, que é o alemão. Tenta a passagem, Paulo Ricardo vem na marcação, deu certo Arthur Rezende, mas a bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa para o time do Figueira. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42 passados, segundo tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Pezona é aqui em Florianópolis, a Ilha da Magia. Figueirense 2, Guarani 2. Guarani volta a jogar terça, 21h30 no Brinco. Guarani, Sampaio Correia. Obrigado ao Mário e ao Sidney na portaria do serviço lá, mais ouvindo a gente. E o Fábio Irata. Carlos Batista. É comigo e o maior time do Rádio Esportivo de Campinas, aqui Rádio Bandeirantes Campinas. Se manda o time do Figueirense, vai para a entrada da grande área, perde a bola, tira lá atrás, Marcelo quebra linhas. Fez uma grande partida o Marcelo. Bola aberta pela direita na lateral, puxando contra-golpe, Renanzinho para, gira, recua, chamou Marcelo, Marcelo vem por dentro, fazendo passe para Arthur Rezende dentro do círculo central. Se manda no campo de ataque para fazer o passe, abriu pela meia esquerda para Bidu. Esticou na ponta para Wagninho, dominou no bico esquerdo da grande área, voltou para Arthur Rezende no corredor, para Marcelo, para Wagninho, encarou a marcação por trás, chega, tira o zagueiro, a bola volta no campo de defesa, vem Didi, tirou de cabeça, entregou de graça para o time do Figueirense, partiu na velocidade pela esquerda, Gonçalves, falta nele. Diego Gonçalves foi aterrado, o árbitro puxou o cartão, é falta para o Figueirense bater. Cartão para o Cristóvão, hein, Batista? Pela falta, matou a jogada e o Diego Gonçalves foi o autor do primeiro gol da equipe do Figueirense. 2-2, finalzinho do jogo em Santa Catarina. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo, alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Confira no site autoglass.com.br, Autoglass com 2 S.
Bola parada, falta para o time do Figueirense bater no campo de ataque. Momento de expectativa e preocupação. O Guarani ganhava por 2-0, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo. E no segundo tempo, o time do Figueirense fez o gol de empate. 4 homens na composição da barreira. Vai para a bola se preparando. Se fosse no estádio Brinco de Ouro, seria contra o gol dos portões de entrada. A arma vai para a bola, tomando posição Dudu. Vai se preparando para fazer a cobrança. Vai tomando posição Eliezer. Partiu, Keké, bateu em cima da marcação, a bola explodiu, vai para fora, para a linha lateral. Diego Gonçalves correu, chegou, pisou na bola, evitou a saída. Tira a bola, tentou o passe, errou. Guarani vem para a bola, carregando pela direita e escapa Renanzinho para fazer o passe, já disparou o Cristóvão. Renanzinho fez o break, recuou, organizou o jogo pela direita, vem para a bola Arthur Rezende fazendo a armação no campo de ataque para Marcelo. Marcelo dominou, voltou para Arthur Rezende, enfiou para Renanzinho de primeira, para Eduardo Perso, erra o passe, tira lá atrás, afasta a bola, volta. E o árbitro marca uma falta em cima do Keké. Falta quase em cima da risca da metade do campo. A falta que pertence ao time do Figueirense. Pois não, Tigrão? Você vê como é que são as coisas, né? O Persson jogando como segundo volante, ele rendia muito. Foi um dos destaques do Guarani no primeiro tempo. Com a saída do Murilo Rangel, aí veio o Arthur Rezende, foi fazer a do Persson. E o Persson foi adiantado para a posição onde estava o Murilo Rangel. Pronto. Sumiu, errando passes, e o Guarani diminuiu seu ímpeto, diminuiu a sua intensidade, perdeu o meio-campo, e num jogo que se desenhava como um autêntico vira 2, termina 4, o Guarani vai obtendo até agora um péssimo resultado na minha avaliação, pelas circunstâncias da partida e pela baixa qualidade do adversário. Espero que nesses mais 3 minutos, mais 4 minutos até o final, temos 5 de acréscimo, que o Guarani acredite nas suas possibilidades, que ainda pode ganhar o jogo. Placar de 2-2, Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br e conheça mais. Gleger Zorzin, faltando aí 4 minutos, o jogo vai até 50, estamos com 46, quase 47. O que o Guarani precisa fazer? Depois desse ataque, vem para o jogo o time do Guarani. Domina pela direita, Cristóvão se manda, vai embora, abriu o Renanzinho. Vai para a lateral, bola para ele, recua, chamou pela meia direita, ainda no campo de ataque, Marcelo. Pisou na bola e esperou a chegada do outro lado de Bidu. Lançou para Bidu, matou no peito, abaixou na grama. Vem para a bola, fez o passe atrás para Marcelo de primeira, tocando para Didi, outra vez para Marcelo. Partiu pela meia, abriu pela esquerda, Bidu arranca. Opa! Falta no Marcelo. Foi derrubado lá pela meia esquerda. Campo de ataque. É falta para o Guarani bater. É a chance do Guarani, Batista. Na bola parada. O Marcelo sofreu a falta. Uma falta que pegou no tornozelo direito do jogador da equipe do Guarani. O Everton Santos cometeu e levou cartão amarelo, o jogador do Figueirense. Falta para o Guarani bater. 47 minutos passados do segundo tempo. 2-2. O momento é agora. O momento é esse. É o momento do gol. Partiu Bidu, pé canhoto, bateu para o gol. Subiu lá atrás Rodolfo Castro. Pega firme e sem rebote. E aí, Gleger, vai para cima num sprint nesse finalzinho ou segura o empate, que acaba sendo também um bom resultado? Batista, bom resultado não é, né? O Guarani estava vencendo o jogo de 2-0. Houve 2 vacilos ali e acabou cedendo o campo e também oportunidade para o Figueirense empatar a partida. Agora, nesse final tá complicado, né? Eu dizia no intervalo que o Guarani dava mostras que do aspecto físico. Olha aí o Figueirense, Batista. Lucas Carvalho levantou na área, vem lá atrás, Cristóvão perigosamente de cabeça, recua. Rafael Pim pegou e repõe no jogo. O time do Guarani sai rapidamente para tentar um sprint final e ganhar a partida. Partiu Cristóvão lá pelo setor direito, recuando em cima da marcação, vem para a bola, tentando a passagem, Marcelo vira o jogo da direita para a esquerda, de uma extremidade a outra, no campo de ataque com Bidu, Bidu para Wagner.
Vagninho, recolheu, dominou, rolou no corredor, veio para Marcelo, pé direito, lançou para Renanzinho, escora a bola, volta pela direita, muito marcado e marcado por trás, a bola volta no Cristóvão, lá pela direita, enfiou o pé direito, levantou na área, tentou dominar Arthur Rezende, mal tecnicamente, a bola saiu. Concluindo o Glenguer. Então, Batista, as substituições também não deram resultado, né? O Guarani não conseguiu evoluir. A saída do Murilo Rangel, o Guarani perdeu aquela qualidade no passe, a gente percebe aí muitos erros, né? O Arthur Rezende entrou mal também. Então, Batista, é claro que tudo pode acontecer, né? Mas realmente foi um mau segundo tempo. E o Guarani, infelizmente, naufragou um jogo que poderia ter vencido. Apita o árbitro, termina o jogo, placar de 2-2. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro para Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você. Pelo melhor preço é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse Rocha Autopeças.com.br. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou, trincou, Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's. Jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Marcos Luiz. Vamos ouvir o Vagninho. O Vagninho vai falar. Foi agora é ficar ligado, acertar onde errou. No próximo jogo a gente conseguiu os 3 pontos. Legal, Vagninho, jogador da equipe do Guarani, dando ali as suas justificativas rápidas sobre o resultado e o empate por 2-2, Edu. O Vagninho ficou mais esperto, depois tomou 2-2, até tentou, foi um lance, foi a 16 minutos do segundo tempo, já estava 2-2. Ele cruzou, seria para o Renanzinho, mas o Vitor Oliveira, que aliás fez o gol de empate do Figueirense, salvou. Salvou, a bola deu uma... subiu assim, foi por cima do travessão. E aí, Marcos Luiz, mais algum detalhe? Os jogadores do Figueirense, vamos ouvir aqui, Edu, os atletas do Terça-feira Figueirense. tem um clássico, um jogo importante. Temos volta de jogadores importantes e temos que ir para a ressacada para buscar os 3 pontos. Legal também, Edu. E agora a expectativa para a volta, né, dos jogos no Estádio Brinco de Ouro. E no meio da semana tem o Sampaio Correia no Brinco, hein, Edu? Na Longínqua, 21h30, terça-feira. É hoje que eu só volto amanhã. É incrível, né? Você volta daqui a pouco, viu, Marcos Luiz? Legal, Edu, e daqui a pouco com a entrevista do técnico Ricardo Catalá. Gleger Zorzinho, começo com você agora, 2-2, estava 2-0 Guarani, Zorzinho. Edu, não dá, né? O Guarani não pode dar esse vacilo, né? Um jogo que estava nas mãos do Guarani, jogo para conquistar 3 pontos, que seriam 3 pontos importantíssimos, né? Para dar um salto aí na tabela, para ter um pouco mais de confiança, trabalhar em cima de vitória é sempre muito melhor. Mas infelizmente o Guarani não conseguiu, primeiro, segurar o resultado. E você segurar o resultado é muito fácil da gente estar aqui falar, né, conjecturar e dizer, mas o problema é que pelo jeito que o Guarani começou a partida, pelo jeito que estava jogando, Edu, se ele mantém aquele mesmo nível de concentração, de organização, o Guarani poderia ter vencido a partida, ter feito até mais gols do que fez hoje na partida, criou algumas oportunidades, né? O gol, você toma o gol, tudo bem, tá ganhando o jogo 2-0, toma o gol no finalzinho, né? O Guarani tomou o gol acho que aos 49 do primeiro tempo, e aí o que acontece? Você vai para o vestiário, aí o Catalá poderia ter enchido esse pessoal de confiança, né? Ter passado ali alguns detalhes, os 2 zagueiros hoje não foram bem, né? Mas você passa alguns detalhes ali para organizar, para tentar neutralizar aí a pouca eficiência do Figueirense, e aí o que acontece? Volta para o segundo tempo e logo no começo você já toma o gol de empate. E aí fica realmente complicado. Ele tentou aí algumas alternativas, tentou algumas substituições. Eu quero dizer que mesmo com as substituições, eu não vou ficar aqui dizendo se A ou B foram bem ou não, mas ele teria que ter mudado o jeito de jogar. Ele fez as substituições, mas manteve a mesma plataforma,
né? Você poderia, no caso, olha, o Marcelo jogou muito bem, tá? Diga-se de passagem. Eu gostei da participação do Marcelo. Mas você pode, numa dessa, querendo colocar o Arthur Rezende, tira o Marcelo. Tá, o jogo está empatando, o time do Figueirense, a gente viu, é limitado. Organiza ali no setor, para que você não seja surpreendido no setor de meio de campo, né? E libera ali, aí você teria Arthur Rezende, Persson e Murilo Rangel, para fazer com que essa bola chegasse com qualidade. A mexida, a tirada do Sávio, tudo bem, estava meio sumidão na partida do Sávio, né? Mas é um jogador que a qualquer momento pode fazer uma jogada ali, né? E desequilibrar. Você colocou o Renanzinho, ele tenta, o Renanzinho a gente sabe, mas não dá para jogar essa responsabilidade em cima do menino. Então era uma substituição também que eu não teria feito. E a substituição do alemão no Rafael Costa, a princípio me parece que o Rafael cansou, né? Sentia câimbras ali no final do primeiro tempo. Ou seja, é um jogador que fisicamente ainda está muito longe do ideal. Então, Edu, faltou o Catalá organizar mais esse time no vestiário, voltar para o segundo tempo melhor. E aí tomou o gol de empate, ter alguma alternativa, uma carta na manga para mudar o jeito de jogar, para surpreender o time do Figueirense. Que olha, gente, o time do Figueirense a gente viu aí, né? Muito limitado. Fez 3 gols em 9 jogos e hoje conseguiu fazer 2 gols no Guarani. Então é complicado, é difícil, a situação é complicada, o Catalá vai ter que arrumar aí um jeito de fazer com que esse time, Edu, jogue da mesma forma que jogou até a hora que estava 2-0. Nós vimos um Guarani diferente, um Guarani bem na partida, um Guarani organizado, bem postado, mas a hora que toma um gol, desorganiza completamente. Isso não pode acontecer e o Catalá vai ter trabalho, viu, Edu, para dar uma sustentação emocional para esse time do Guarani. Vamos lá, o Rafael Costa, 1 minuto, 1-0 Guarani, 1 minuto de jogo, hein? 1-0 Guarani, depois o Bidu a 24 minutos de jogo, 2-0 Guarani, um belo gol. E depois, nos acréscimos, o Diogo Gonçalves faz para o Figueirense, mas o meia dúzia Sanches no cruzamento estaria impedido, é bem verdade. E aí empata no começo do segundo tempo, a 11 minutos, 2-2, quer dizer, terminou marcando, começou no segundo tempo empatando, o Vitor Oliveira 2-2, ficou nisso. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Jogou 2 pontos na lata do lixo, né, Edu? Jogou 2 pontos fora, era muito importante a vitória. O Figueirense tem um jogo a menos do que o Guarani, né? O Figueirense hoje fez o seu 10º jogo. O Guarani já fez o seu 11º. O Figueirense tinha 9 pontos antes da partida. Foi a 10, o Guarani tinha 8, foi a 9, ou seja, o Guarani continua com um jogo a mais do que o Figueirense com 1 ponto a menos. Estava com o jogo nas mãos, eu falei isso aqui ao microfone da Bandeirantes e sustento o que eu disse no primeiro tempo. Era um típico jogo de vira 2, termina 4. O Figueirense nocauteado em campo, não tinha poder de reação, não incomodava, pernas pesadas, não tinha movimentação alguma e não ameaçava o Guarani. Poderia, inclusive, a equipe de Campinas ter feito pelo menos mais um gol no primeiro tempo. E aí, no finalzinho, já nos acréscimos, 48 exatamente do primeiro tempo, o Guarani vai sair jogando com uma bola dominada nos pés do Bruno Sávio, que é o atacante do lado direito, e que voltou para recompor, para auxiliar na marcação, e ele bizonhamente, algo inacreditável e inexplicável para um jogador profissional. Com a bola dominada, vai fazer um passe para o Bidu, que já saía, e bota a bola para a lateral. Mas assim, uma coisa que na várzea a gente não vê. É batido o lateral, o Figueirense trabalha a bola e ela é metida no fundo do campo para o Sanches, para mim também impedido. Pouca coisa, pouquinho à frente, mas estava um pouquinho além da mesma linha. Ele cruza e aí uma falha imperdoável do Valber, que ficou de costas para o atacante que veio para o cabeceio. Estava olhando, estava tentando encontrar a linda paisagem da ponte Hercílio Luz, que fica perto ali do Orlando Scarpelli. Estava procurando a ponte Hercílio Luz, que aliás foi restaurada e reinaugurada há poucos meses atrás. E aí não viu a bola, não viu o atacante, e a cabeçada fatal para a rede, uma virada de pescoço no alto, deslocou
jogou no contrapé do Rafael Pim 2-1. E você, Edu, me perguntava no intervalo o que esse jogo pode fazer, ou melhor, o que esse gol pode fazer com o jogo dentro do segundo tempo. E eu dizia, vamos aguardar os primeiros movimentos, mas normalmente, isso é histórico dentro do futebol, ainda mais para quem está jogando em casa, um time que está perdendo de 2-0, faz um gol, ele se revitaliza, ele volta para o jogo. Agora, cabia ao Guarani manter o seu ritmo, manter a sua liderança do controle do jogo, da iniciativa do jogo, o mesmo posicionamento, a mesma mobilidade e a mesma organização. Mas o Guarani voltou desatento, permitiu, olhou passivamente o Figueirense desordenadamente dar uma pressão. 2 escanteios, rondando a todo momento, e aí num desses escanteios, um bate e rebate, não aparece um bendito de um pé para dar um bico nessa bola, e o zagueirão fala, sobrou para mim aqui, vou tentar. De virada, acabou metendo na gaveta. O Pim também mal posicionado, nem esboçou reação, mas o chute também foi um chute de muita qualidade. 11 minutos, 2-2. O Guarani, sentindo que estava perdendo 2 pontos importantíssimos, tratou de tentar retomar o controle do jogo, mas aí já não tinha pernas, e aí começou a mexer, e a meu ver, de forma não muito feliz, o Ricardo Catalá, porque mesmo cansado, o Murilo Rangel, com 3 ou 4 toques na bola, ele pode decidir o jogo, inclusive numa bola parada, numa batida da média distância. É um canhoto de qualidade, é um cara que joga com a cabeça erguida, é um cara que pode enfiar um companheiro na cara do gol a qualquer momento, que pode arriscar um chute de fora e decidir a partida. Ele tirou, botou o Arthur Rezende, mas não botou o Arthur Rezende na posição onde jogava como um meia adiantado o Murilo Rangel. Ele trouxe o Arthur Rezende para segundo volante e pegou o segundo volante, que era o Eduardo Persson, e botou o Persson para se posicionar na faixa de campo onde jogava o Murilo Rangel. E aí mais uma demonstração de desconhecimento das características individuais dos jogadores que ele está dirigindo. O Persson não pode realizar essa função nunca. Ora, se ele manteve o Marcelo como primeiro volante e o Persson como segundo estava bem, bota o Arthur Rezende um pouco mais à frente onde estava o Rangel. Não, ele, para alterar uma posição nominalmente, taticamente ele alterou 2 e para pior. Aí entra o Renanzinho, não produziu absolutamente nada. É um jogador muito verde ainda. E o Rafael Costa, que foi o melhor jogador em campo no primeiro tempo, sentiu, teve cãibras e vem o alemão. E o alemão já entra cansado, com as pernas pesadas, e não criou sequer uma única jogada que pudesse preocupar a zaga do Figueirense. Resumindo em síntese, o segundo tempo do Guarani, com as alterações, foi muito abaixo da primeira etapa. E aí, num jogo praticamente definido, com o adversário nocauteado, batido, o Guarani entrega 2 pontos, ia trazer 3, traz apenas 1. Para mim, péssimo resultado, até porque fez uma mini excursão de 2 jogos fora de Campinas e conquistou apenas 1 ponto contra 2 adversários que estão na segunda página da classificação. Perdeu para o Confiança sexta-feira passada e hoje apenas empata com o Figueirense, que vai apanhar mais do que mulher de malandro nesse campeonato, a menos que reforce esse elenco. Era jogo para vencer e estava na mão. E mais um detalhe, né? Você faz 2-0 contra um adversário frágil, você tem que ir lá e matar. Espeta o terceiro, bota água numa possível fervura de reação e não traz de volta esse adversário para o jogo, cometendo a falha que cometeu o Guarani por desconcentração e por acreditar que o primeiro tempo já tinha acabado no finalzinho da primeira etapa. Um castigo depois de um ótimo primeiro tempo. Fora a falha que originou o gol inaugural do Figueirense, o Guarani é duramente castigado e dispensa 2 pontos fundamentais para avançar
na tábua de classificação, para robustecer moralmente o grupo e inclusive para ultrapassar o próprio Figueirense. Fica aí, no limbo, na zona cinzenta, no limiar da zona de rebaixamento, o Guarani, já com o encerramento dele, da sua participação, já na adiantada 11ª rodada do primeiro turno. Frustrante, Edu, frustrante, pelo primeiro tempo que fez e pela vantagem de 2-0 construída, com muita autoridade, entregar o jogo, o resultado como o Guarani entregou para, volto a dizer, com todo o respeito à tradição, aos títulos, à história, mas neste ano ao fraquíssimo time do Figueirense lá de Florianópolis. É isso aí, Edu. Muito bem, meus amigos, encerrando aqui a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado a todos que acompanharam, alô Dedé, o Vladimir do Jardim São Marcos, o irmão Caião do Chapadão, o Rodrigo da cidade de Tefé, cidade de Tefé, lá no Amazonas, o Rodrigo, o Wilson e o filhinho, o Esdras, de 3 aninhos, adora o Batista, o Almir Volpone, o Ricardo e Matheus, eles estão pintando lá, pintando com a Saci, tinta da Saci, lá o fundo da casa, lá em Hortolândia, o Germano Antônio Pires, 2-2, Figueirense e Guarani, vamos para o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Quebrou? Trincou? Autoglass é o nome certo. Confira no site autoglass.com.br. Autoglass com 2 S's.